Boa noite a todos. E agora na segunda-feira, mais uma vez aqui hoje com todos vocês. É um prazer enorme, né, Grace? Sim, boa noite, David. Boa noite, pessoal do YouTube, pessoal que vai assistir depois. E boa noite à nossa convidada maravilhosa, Juliana Fronza, pedagoga, amiga, parceira do Inato também. E Boa que vem noite. aqui. Boa noite para vocês, boa noite para quem está em casa, quem vai assistir depois. E agradecer a todos que vão assistir depois também, né? E a gente gostaria, assim, que você que se apresentasse um pouco, falasse de você, o que você faz, enfim, assim... Conhecer um pouquinho da Juliana, Conhecer né? um pouquinho da Juliana. Não, que isso como seja mãe, meu- esposa. Que seja o meu normal falar muito, É. né? Mas eu já venho uma tarde inteira de conversas, então vai ser bem espontâneo. Nós estamos desde as 2h30 conversando, né? Só um detalhe, os bastidores começaram às 2h30. Mas eu acho que o meu convite inicial para vir aqui foi... a minha formação é Ciências Contábeis, né? Foi a minha primeira formação. E depois eu acabei trocando para Pedagogia. Então, dentro disso, antes dos bastidores, eu estava contando um pouco da minha história. Que quando eu trabalhei em Ciências Contábeis, eu executava bem as minhas atividades, mas antes de entrar no Inato, né, eu achava que eu era meio perturbada no sentido de gostar de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu nunca me imaginei fazendo uma única profissão. Até quando eu fiz pedagogia, eu já estava imaginando o que eu vou estudar depois, né? Qual que vai ser o próximo passo. Daí eu sei que meu esposo disse para mim um dia que ele tinha preocupação de que eu fosse passar a vida inteira estudando e não fosse criar raiz em nenhum lugar, né? E isso diz bastante da personalidade dele e da minha, que gosta de novidades. E a dele, que gosta de continuar as coisas, de ter uma linha de raciocínio mais segura do que a minha. E eu adoro o improviso. Então, quando eu optei em fazer pedagogia, foi no momento que eu fui mãe. Então, eu tive aquele tempo de descanso profissional, digamos, de contabilidade, né? Para ficar em casa, me dedicando à escolha que eu tinha feito de ser mãe. Que o Lorenzo, ele foi muito planejado, hoje ele tem 7 anos. E na época eu só tinha certeza da mãe que eu não queria ser. Então eu fui fazer contabilidade com aquele intuito assim, se não for para ser uma professora ou trabalhar na área, vai ser para ser uma mãe melhor. Porque daí eu fui com aquele intuito de que eu vou aprender coisas lúdicas, como estimular a criança. E tanto foi que eu tive um apreço tão grande por esse conhecimento pedagógico que o meu filho, com 5 meses e meio, começou a engatinhar. Então, tudo pra gente era muito intenso, assim. Eu lembro que nessa época eu esquecia de comer, porque eu queria estar com ele experienciando a vida. Então, a gente acordava cedo, pra mim não tinha tempo ruim, mesmo que eu vagasse a madrugada com ele. Ter um bebê em casa é uma novidade. Então, esse momento, ele se completou muito com o que é a minha personalidade, porque eu tinha novidade 24 horas por dia. Daí, quando eu fui fazer pedagogia, eu comecei fazendo estágio, que daí a minha ideia era ficar com ele meio período, e meio período botar ele na escolinha. Porque eu tinha aquela imaginação que eu não queria pagar para outra pessoa educar. Se eu quis tanto um filho, queria eu educar ele, né? E tive também a questão financeira, né? Suporte do marido nesse sentido, nessa troca profissional, que eu acho que é o maior medo de todo mundo, é como que eu vou optar, né? Que a maioria das pessoas tem vontade de fazer outros caminhos profissionais. Mas a gente se apega muito a quanto que a gente está ganhando financeiramente naquele momento, qual que é a estabilidade. Já estudei tanto, já conquistei tanto, e eu vinha de 12 anos na área contábil. Então, a troca para mim, se eu não tivesse sido mãe, não tivesse feito essa pausa, eu acho que talvez eu ia ter arrastado um pouco mais, porque realmente é um momento difícil de escolher. Só que hoje eu vejo, com o conhecimento do Inato, que foi a escolha mais assertiva. Porque contabilidade não tem a ver com a minha personalidade em muitos aspectos, por ser um trabalho repetitivo, por eu não lidar muito com pessoas, eu ficar mais na parte, né, teórica, no computador, planilhando. Eu ainda fui parar na parte de controladoria, então que era uma parte muito chata para mim. Verdade. Mas eu, como uma pessoa racional, eu executava muito bem. Então, os caminhos foram me levando para isso. Só que, ao mesmo tempo, quando eu entrei em pedagogia, o primeiro estágio que eu consegui foi porque eu tinha ciências contábeis. Porque eles precisavam de alguém, em alguns momentos, em sala de aula, e em alguns momentos, ajudando na secretaria a fazer contrato. Daí eu falei, toda a minha carreira profissional, ela foi muito bem desenhada, assim, que ela foi se complementando, né?
E eu hoje, com esse conhecimento inato, eu vejo que eu poderia ter acertado muito mais antes na escolha profissional, né? Até dentro das minhas habilidades e inabilidades, o que eu faço hoje tem muito a ver comigo, porque está dentro da questão de ter novidades, de eu sempre seguir estudando. Eu acho que é muito importante. Eu vejo várias professoras que não têm esse empenho assim de continuar estudando, de tentar mudar a didática, de visualizar que as crianças estão num outro momento, né? A gente está num momento que a informação está muito fácil, os pais estão ausentes, porque daí veio essa linha do feminismo de que a mulher tem que trabalhar fora, tem que conquistar o seu espaço, e daí as crianças acabaram ficando na mão das pedagogas, que muitas vezes não tem esse querer estudar, querer se atualizar. Tipo, tinha amigas minhas que fizeram magistério, e daí elas falaram, ai, Ju, eu não vejo a hora de terminar de fazer pedagogia, que eu não quero mais estudar. Daí a gente tem profissionais muito boas na área, assim como tem essas que dão graças a Deus que, tipo, me formei, é isso e vida que segue, né? É porque a gente até estava conversando nos bastidores, é uma transição muito doida socialmente falando que a gente vive no Brasil, assim, né? Que é essa questão do empoderamento feminino e da necessidade da mulher buscar o espaço dela é importante, mas se a gente for fazer uma análise social na Europa, nos Estados Unidos, isso se construiu ao longo de um tempo, né? Então, tem vários paradigmas a ser quebrado no Brasil, que é o tipo assim, eu quero construir uma carreira profissional sólida, tal, como mulher, eu mereço isso. Mas aí acaba tendo filho no meio do caminho, isso já atrapalha. Eu sei que o que eu estou falando, ele é um pouco... Existe muita coisa em relação a Sim. isso, a ser discutido. Mas pegando de maneira mais grosseira, essa escolha, essa decisão, por exemplo, da mulher poder se dedicar profissionalmente como o homem faz, implica também nessa questão do... Qual é a importância, hoje em dia, do pai e da mãe na educação e na convivência da criança? Porque... a gente poderia passar horas discutindo aqui em relação a isso, que o que é certo, então, na hora que a mulher decide ser mãe, ela ficar como dona de casa, como era antigamente, que era mais comum, né? Mas aí, o que isso implica? Ela não, por 7, 8, 12 anos, ela esquece um pouco a carreira dela e para se dedicar ao filho, né? E aí a gente vai discutir várias coisas em relação a isso, porque culturalmente falando no Brasil, a mulher tem filho mais cedo. E a mulher europeia, a mulher americana, quando decidiram esse empoderamento feminino, que é muito anterior à brasileira, elas perceberam que para isso elas iam começar a ter filho depois dos 35 anos. Então é como se fosse assim, na hora que eu vou ter o filho, eu vou me dedicar a esse filho. Ou eu vou construir primeiro minha carreira profissional. Lógico, isso aqui seria uma discussão muito mais longa do que a gente imagina. Ela é longa. Mas tu colocou 2 pontos, que um é esse, e o outro é o ponto da gente, por exemplo, assim... eu venho dessa área também, né, de lecionar. A minha área, eu sou professor de história, então a gente percebe que o fato da gente já ter filho, o fato da correria do dia a dia, faz tudo ficar cansativo. Então, uma coisa que era para ser prazeroso, você estudar aquilo porque você gosta e sente prazer em lecionar, acaba implicando nas outras tarefas do dia a dia, que é tipo assim, caramba, mas tô cansado. E a gente não poderia pensar assim, né? A gente teria que estar com tempo. E aí, por isso que eu estou dizendo que isso é uma discussão tão interessante, se fosse um recorte social, assim, né? Discutir sobre isso, olhando, fazendo uma imersão na sociedade, né? Para que eu consiga ser um profissional, e eu nem estou discutindo a questão do que a gente tem que ganhar em troca, um salário bom e tal, nem é essa a discussão. A discussão é a gente com a gente mesmo. Então, eu quero fazer pedagogia, ou eu quero fazer uma licenciatura numa área específica, matemática, história, biologia, e aí eu parto para isso. Mas eu tenho que entender que, além da questão financeira, existe a questão de eu estar sempre, que é o que tu colocou, me reciclando, melhorando, porque a velocidade de conhecimento hoje está muito grande. Você reter a atenção de uma criança, de uma adolescente em sala de aula ou em qualquer coisa, é dificílimo. Eu fui dar aula ao 9º ano, eles sentam de costa virada. Então, assim, eles nem olham para o professor. Eles sentam na cadeira, não estão nem aí para o que tu tá... Aí, ou seja, quanto mais atualizado tu é e menos retrógrado você é em sala de aula, maior a chance de você despertar o interesse deles. Então, isso que tu falou é muito importante, porque... Até dentro do que tu falou, eu já abro a minha mente já abriu muito mais, né? Mas tem umas 3 frentes, assim, que dá pra gente conversar durante horas, que eu acho que tem algumas profissões que as pessoas acabam pensando assim, eu
quero fazer uma faculdade, que faculdade eu vou fazer? Ah, essa aqui é mais barata e eu consigo trabalhar na área. E daí é onde muita gente acaba caindo nessa parte do magistério, porque visualiza de que a educação infantil é uma coisa fácil. Vou lá, vou cuidar, vou olhar as crianças com aquela imagem das tias de antigamente. Nossa, você chamar uma professora hoje de tia, fica de cabelo em pé, né? Sim, exatamente. E creche, porque não tem tia... noção o quanto estuda, o quanto se dedica para, né, entregar aquele trabalho. E tem algumas ainda, mas são raras as que gostam de ser chamada de tia. Então, eu vejo que essa minha troca me possibilitou, até quando eu fiz o primeiro estágio, como as crianças tinham a mesma faixa etária do Lorenzo, eu percebi que eu era uma mãe de boa. Até as outras professoras falavam, elas, meu, Ju, tu não reclama, tu não tem a preocupação. E daí, agora, né, ressignificando isso, eu percebo que eu não tinha preocupação, porque eu pesquisava tanto sobre a infância, que para mim tudo estava dentro do... Não do normal, né? Porque eu acho que na educação o normal deveria ser tirado do... né? Que cada indivíduo é único, então até a questão do estímulo. Eu percebo hoje, quando eu trabalhei no berçário, tinha crianças que demoraram muito tempo para engatinhar. E para andar, e para sentar. E daí a gente ia ver a cultura da casa, eram pais muitas vezes super protetor, que não queriam que as crianças se machucassem, daí deixavam sentada no carrinho, não botavam no chão para ter essa vivência de, ai não, ali é sujo, ou vai cair, ou vai se machucar. Tudo isso a gente consegue ver em sala de aula. Sim, porque aí entra naquela questão da programação adquirida. Como isso? Vou dar o meu exemplo. Com 3 filhos, eu percebi que tem certas coisas que a gente fala que é de gênero. Ah, mas a menina aprende mais rápido. O menino, assim, ó, com 3 crianças, tendo mesmo com a educação muito parecida, ou mesma educação, lógico que a gente sempre vai se melhorando, dá para perceber que cada ser humano tem o seu tempo de desmamar, ou de sair da fralda, ou de aprender a andar, ou de aprender a falar. Tem um dos meus filhos que estava com 3 anos de idade e ainda nem falava direito. Aí ficava todo mundo preocupado. Ah, vai lá na fonoaudióloga porque ele está com atraso na fala. Não, é que ele... Aí é que vem a importância do inato. Pelo GNI dele, não quer dizer que todas as pessoas do grupo natural de inteligência dele vai ter essa predisposição. Mas quando tem um racional de muita introspecção, ele não fala porque ele não quer, porque ele não se sente bem em falar na frente daquelas pessoas. Quando ele está sozinho comigo, não para de falar. Parece tagarela, começa a falar... Eu com ele no carro, se a gente fica 2 horas viajando, 2 horas falando. Quando está com qualquer pessoa desconhecida, ele não fala. E ainda fala errado. Mas uma coisa bem curiosa, que na infância... eu era uma criança muito tímida. E tímida ao ponto de não querer conversar com quem era da família. Então, se a gente ia no aniversário, eu ia lá na barra da saia da mãe. Ela não usa saia, mas na blusa, pedia as coisas pra ela. Eu deixava de comer. Ou eu ia lá e roubava, assim, escondido, se eu alcançasse. Porque eu não queria falar com as pessoas. Eu tinha uma inadequação, um negócio... E não é da minha personalidade. Não, então, mas foi tá tipo dentro do ajuste, pacote do racional. Tá dentro, exato. Você pode acessar ou não isso. E que a daí... minha menina, que é do mesmo GNI que você, a minha filha, do mesmo grupo natural de inteligência que você, tem a mesma pegada. Só tem que momentos é que ela curioso, se trava. porque assim, eu sempre tive uma inquietação muito grande de tentar entender comportamento. Porque daí, como eu vim de uma família que é diferenciada, somos ímpar, em relação à criação e tudo mais, até a questão do que o pai e a mãe... Eu, nesses dias, estava conversando com eles sobre isso, né? Que por amor e pela vida que eles tiveram, para eles, um trabalho digno que eles queriam para os filhos era um trabalho limpinho no escritório. Então, como eu cresci ouvindo isso... E daí tu vê uma fala que os pais fazem, mas que não tem maldade. Mas acabou me fazendo escolher uma profissão errada... Porque eu queria honrar que meu pai e minha mãe queriam que alguém fosse trabalhar em escritório e fosse trabalhar numa coisa limpinha. Mas que não tem a ver com as minhas habilidades. Então, hoje a gente acaba... eu e a mãe, agora a gente está se reconectando, porque ela está numa turma do Inato, que vai terminar amanhã, né? O Ser Psico 1. E descobrir qual é o grupo natural de inteligência dela. E perceber, assim, ó, o quanto de coisas a gente pode reaprender agora. Porque na intimidade a gente não faz jus ao que a gente aprende do pacote, né? Fora de casa a gente é muito mais fofinho, muito mais simpático. Dentro de casa tem os monstrinhos, né? A gente convive e a gente é um monstrinho. Então eu fui percebendo isso, o quanto que eu não enxergava ela. Porque daí eu tinha tantas travas, tantas coisas que eu fui criando, fui guardando, que não deveria, né? Mas que agora, com o conhecimento e com essa busca inquietante de quero ser um ser humano melhor...
eu comecei a procurar respostas em livros. Aí eu percebo que a minha relação literária começou porque eu queria respostas. Então, como eu não queria questionar um adulto, eu pensei, a literatura vai me trazer uma resposta. E daí a minha vida pedagógica acabou saindo da educação infantil. E daí eu fui trilhando caminhos, que daí eu tive a oportunidade de uma pessoa que me conheceu nessa fase, sendo mãe e tudo mais, abrir uma escola e me convidou para ser coordenadora. Daí, durante esse meu período sendo coordenadora, eu sempre falei, porque eu faço parte de clube de leitura, do quanto a literatura tu pode conversar inúmeras temáticas sem ofender outra pessoa ou sem envolver o que tu acha certo ou errado, julgando às vezes só o personagem, o enredo da história, e o quanto isso abre portas para bate-papo. Desculpa te interromper. Eu quero te interromper porque nós queremos entrar nesse da literatura, dos livros, mas eu fiquei com uma dúvida ali em relação à educação infantil. Pode perguntar. Nessa época tu já estava com o Inato já na educação infantil? Não. Mas então tá bom. Não, é que na verdade assim, o meu estudo com o Inato faz 2 anos que eu cheguei no Inato. E daí nessa época era quando eu estava como coordenadora pedagógica. Foi ali que eu estava saindo da educação infantil. Ainda achava que eu tinha que trabalhar, mas daí a minha dificuldade era que como eu escolhi ser mãe e me propus que eu queria ser uma mãe presente, que eu queria educar meu filho, e daí vendo a importância, né, quando eu cheguei no Inato, do quanto a gente pode impactar a vida de um filho por padrões que são nossos, por forma de pensamento, por comportamento nosso, o quanto a gente pode encaminhar de uma maneira errada ou assertiva o filho. E daí eu falava, cara, como eu quero ser uma mãe top, eu preciso me melhorar, porque eu vejo o quanto eu consigo estragar o meu lar se eu estou em desequilíbrio, porque a minha energia na casa é a energia mais predominante. E daí eu comecei a estudar sobre isso. Que daí eu tava numa busca incessante, assim, gente, não é possível que é só isso, né, deve ter um algo mais, o que eu não conheço, o que tá me escapando. Sempre fui muito contra a questão de medicação, então primeiro estágio que eu fiz, eu caí numa escola que tudo eles queriam diagnosticar. E daí já vinha de uma linha de raciocínio que para mim não funcionava. E daí eu pensava, até teve um dia, foi curioso, assim, a gente tava no parque, daí tinha do lado de cá o escorrega e aqui na frente tinha a caixa de areia. Daí eu sempre me posicionava aqui, depois eu vou explicar o porquê, mas na visão das professoras, era como se eu fosse antissocial. Elas falaram pra mim que de certo eu tinha um grau de autismo, porque eu não queria me misturar com elas. Aí teve um dia, uma que era mais faladeira, chegou do meu lado, ela falou, ô Ju, a gente chegou na conclusão, aí eu fiquei pensando, quanto tempo elas estavam falando e tentando me botar numa caixa de que tu é autista? Daí eu falei, tá, qual que é o parâmetro disso? Por que vocês acham disso? Porque tu não se mistura com as pessoas, tu tá sempre observando, tu tá mais na tua. Isso eu no ambiente profissional, porque fora dali eu não sou nada disso, né? Mas aí eu falei pra ela, o meu posicionamento aqui é estratégico. Porque se aqui eu tenho balanço e a gente trabalha com crianças pequenas que não têm noção do perigo, se uma criança correr na frente do balanço, eu consigo juntar ela antes de ela ser acertada pelo balanço. E se rolar uma treta na caixa de areia de alguém jogar areia no olho do amigo, eu tô de olho. Porque eu tenho visão periférica. Mas elas já estavam criando... Não, elas já tinham me diagnosticado. Sim. Daí eu falei, olha o nível e a arma que a gente tem de transformação na carreira ali que eu acabei escolhendo. Daí isso começou a me motivar muito a pesquisar mais. Daí eu pensei, gente, teve uma época que eu fui em psicólogo para ter essas conversas e começar a ver o viés. Eu achava que quando eu estava desmotivada, porque eu tentei ser dona de casa na íntegra, só que eu preciso de pessoas. Então, óbvio, né? Fiquei triste, apagadinha, chorosa, porque eu estava indo contra o que é a minha natureza. E daí essa minha vida de dona de casa ela durou bem pouco. Em questão de 2 meses eu estava enlouquecida, querendo ver gente, precisava... O mercado era o momento, né? As amizades no mercado era o que tinha naquela época. Daí eu falei, gente, não é possível. Não nasci pra ser dona de casa. Só que daí vinha aquela questão do amor com a culpa, porque eu falava, cara, eu escolhi estar em casa com meu filho e ao mesmo tempo eu me culpava, mas eu me culpava porque eu tava indo contra a minha natureza. Eu tava matando. Então, assim, é possível eu ser a mãe que está em casa? É possível. Eu agora fico com meu filho de manhã, daí a minha carreira, né, ela começou a se encaminhar
para ser mais à tarde, porque eu comecei a fazer escolhas. Eu falei, não, agora é meu momento, né? E tem vários eventos à noite, né? Sim, eu que aí sou agora a pessoa... a gente pode até entrar no Clube do Livro, Dos né? eventos. Eu ia falar. Né? Voltando agora à no questão literária, né? Que aí a fome com a vontade de comer começar não, a se... eu e literatura, daqui a 3 horas estaremos falando sobre isso. Ali. Que engraçado. Cara, eu tenho uma paixão, assim, ó, por literatura. E teve várias pessoas que conviveram comigo e que não entendiam, porque são de outros comportamentos, que diziam assim, para de perder tempo lendo esse livro, vai fazer outra coisa, se movimenta, vai ver gente, sai de casa. Mas eu tenho os meus 2 momentos, né, que é a minha personalidade. Tem momentos que eu quero ficar em casa, isoladinha, lendo meu livrinho de boinha. Tem momentos que eu quero ler porque eu quero interagir. E tem momentos que eu só quero interagir. Então, eu tô loqueando por aí. Daí, em 2019, surgiu a oportunidade de eu participar de um clube de leitura. E eu cheguei no 2º encontro, já dei várias opiniões, amo o nosso clube. E a gente trabalha modo de falar, né? Porque pra gente é diversão o tempo todo e não tem custo, com 3 modalidades. Então, a gente tem o desafio literário, que daí todo mês a gente tem um tema. E dentro desse tema, cada pessoa leva o livro que quiser. Então, por exemplo, em novembro, a gente vai ter o tema que tem que ler um livro que o autor seja preto. Então, por causa da consciência negra, enfim, os debates vão muito além. E esse desafio literário surgiu com a ideia de aumentar repertório. E daí ninguém ali no grupo, ou as pessoas que foram vindo, tinham aquela desculpa de eu não participo porque eu não tenho condição financeira de comprar. Eu não venho porque eu não consigo ler o gênero X e Y. Não, tu vai ler o que tu quer. Então, é uma ótima porta de entrada, até porque ali a gente é bem livre. Se a pessoa não leu, pode vir. Se quiser só tomar café e conversar, pode vir. Porque ninguém fica perdido. Então é isso que eu ia te perguntar. A conversa começa no livro. Não é livro. fechado. Não. Qualquer pessoa pode participar. É totalmente aberto. No entanto, que os integrantes... E onde é que fica? Eu vou fazer um merchan, Gui, me patrocina. Por curiosidade. Na Blue Livro, do Shopping Parque Europeu. Em Blumenau. Em Blumenau. Daí, os encontros, a gente até tem um Instagram, que é Clube da Leitura Blue Livro. E lá a gente tem as datas de quando vão ter os encontros, quais são os livros que a gente já leu, os comentários do pessoal. Então, as escolhas dos livros, até foi bem interessante o jeito que foi criado esse ano. Eles dão dicas, 3 dicas. Cada dica é um livro, dessa outra modalidade que a gente participa. Então, quem é membro ali do clube tem que adivinhar. E daí a gente ganha um livro de presente, se acertar. Então, é muito legal, porque daí a gente começa a querer pesquisar. Daí tem os que são os CSI lá, né? E eles descobrem muito rápido. E daí a gente acaba vendo que o universo literário, ele é muito amplo. Ele vai, muito além, assim. Mas tem uma coisa que tu me falou interessante, porque aí agora tu já acaba aplicando conhecimento e já começa ali a observar os comportamentos, né? Sim. Pelo menos ser ativo, racional e emocional. Pra mim, o clube de leitura... tu falou que tu já consegue perceber... É um laboratório. Quando as pessoas são emocionais... Não, é super divertido, porque assim, tem... como eu leio bastante, até já aconteceu comigo de eu perceber se o escritor, o autor do livro, era racional, emocional ou ativo pela forma de escrita. Então, normalmente, eu me conecto muito mais fácil, porque daí eu sou uma pessoa racional, que tem o emocional em terceiro plano, né? Eu me conecto muito mais fácil com os livros que são mais dinâmicos ou mais técnicos, que tem a ver com o que está no meu primeiro e segundo plano. Então, o que é muito romantizado, muito emocional, eu não consigo. Tipo assim, é como se o livro não me pegasse. Mas teve uma fase da vida que, como eu queria entender os sentimentos, o amor, se eu estava apaixonada ou não, eu só lia romance. Então, eu era doida do romance. E no clube, a gente consegue perceber algumas personalidades muito marcadas, porque tem gente, por exemplo, assim, tem uma mulher que ela é de um grupo ativo, quando eu falar aqui, quem já fez o curso, né, vai entender. Ela quer dar continuidade nas coisas. As 3 modalidades do clube que a gente tem, ela participa. Ela se mata para ler todos os livros porque ela não quer deixar nenhum para trás. E ela faz resenha, e ela faz lista de... Se tem música que é citado, ela faz playlist.
ela anota a citação, ela dá nota, ela aprofunda tremendamente. E ela não consegue, por exemplo, assim, se a gente teve um livro lá que foi debatido no clube e tem 5 na sequência, pois ela vai ler os 5 pro encontro, para comentar se o primeiro, o segundo, o terceiro, até lá no quinto era tão bom quanto. Então, ali, para mim, é um laboratório tremendo, assim, porque eu percebo e me testo também o quanto, assim, eu tô num paradigma, eu não consigo enxergar a pessoa. E é legal enxergar também essa questão de opiniões, porque como o nosso debate é bem aberto, já teve pessoas que levaram pro lado pessoal e a gente estava falando de livros. E assim como eu já levei sarrafada no dedo por ser muito espontânea e a pessoa me interpreta errado. Então tem de tudo, é um aprendizado o tempo todo. E daí é uma coisa que me motiva, que eu não consigo abandonar o clube de leitura, porque lá eu consigo falar sobre todas as temáticas que seriam polêmicas abertamente usando o livro como instrumento. Então eu posso chegar lá, eu posso falar, sei lá, vão falar do apocalipse zumbi, consigo falar. Vão falar das siglas do LGBT, vamos falar. Porque daí eu tô falando de um personagem, eu tô falando de uma vida que muitas vezes, isso já aconteceu em passes comigo em vários momentos, de ser julgada por uma frase, porque eu sou muito espontânea, eu faço amizade muito rápido, e a pessoa não sabe meu histórico, daí me interpretou toda errada. E até teve uma fala que eu acabei usando esse final de semana. Eu disse, gente, foi uma percepção minha. Quando eu sou espontânea demais, aberta demais, que eu conto muitas coisas para uma única pessoa, as pessoas fogem. Eu acho que o meu grau de criatividade, espontaneidade é muito grande e tem gente que não está preparado. E aí bota sinceridade nisso. Aí agora eu vou um pouquinho em cada um. Tipo, conta um pouco aqui para ti, um pouco para ti, porque daí ninguém fica com essa vibração extrema, né? E tem funcionado, assim. Eu tenho extrapolado de várias formas saudáveis. Coisas que antes eu não fazia, antes de me conhecer. Eu não tinha hobby. Eu tentei, né, por paradigma, por criação e tal, ter essa visão de que... casei, sou mãe, vou ficar em casa, vou me dedicar a marido e filho, né, voltado só pra família. Mas, assim, tu não precisa seguir uma linha só. Então, eu fui tendo esse aprendizado que dentro da minha personalidade, eu gosto de novidade. E a novidade pra mim vai ser o quê? Vai ser improvisar. Não ter rotina, vai ser ter várias frentes ao mesmo tempo. Vê que interessante. Leio o livro, mas eu tenho um clube onde eu vou lá e discutir, fazer... Ou seja, não fico só estático na leitura dentro do meu quarto, dentro de um Inclusive, tem livros que eu abandono hoje em dia sem culpa, né? Porque isso era uma coisa que eu achava que eu tinha problemas. Eu começava a ler uma história, aí às vezes estava ali, sei lá, li 100 páginas e o livro tem 300. Já aconteceu de ter livros que faltava, tipo, 50 páginas para terminar e eu abandonei. Aí todo mundo me questionava do clube. Meu Deus, Ju, só falta 50 páginas. Falei, gente, já entendi. Falei, nem quero saber o que ele escreveu no final. Já entendi a história. Falei, o que eu quero ler isso? E daí, hoje em dia, eu faço muito esse movimento, assim. Tá chato, não me conectei, já entendi o que tá acontecendo, já adivinhei a história. Cara, sem culpa nenhuma. Eu pergunto pros outros o final e passo o livro pra frente. Mas teve uma fase que eu tentei, né, ser certinha, começo, meio e fim, e atropela a minha criatividade. É como se eu estivesse tentando me pôr numa caixa, até nessas pequenas coisas, que às vezes a gente tenta, né, imitar o coleguinha, porque funciona para ele, e a gente quer que funcione, e não funcionava. Eu tenho 50 livros começados. E eu sou a pessoa que sou gulosa mesmo, vou na livraria, aí tipo assim, doei 3 livros para ti. Fui na livraria, voltei com 6. E daí o meu marido diz assim pra mim, isso é a frase do momento lá em casa, né? Ô Ju, tu acha que a gente ainda tem espaço? Os únicos lugares na minha casa que não tem livro é no banheiro e na cozinha por causa da gordura. O resto, a casa inteira tem livro pra todo quanto. E empresto, não tenho problema com isso hoje em dia, apego, assim, porque eu gosto desse incentivo da leitura. Eu acho que isso é uma coisa que me motiva muito, porque daí, como eu sou uma pessoa racional, eu consigo abrir muitos leques de conversa. E falar sem ter preconceito. Às vezes a gente vai conversar alguma coisa. Teve um livro que eu li, que foi bem legal, que eles deram voz no livro para uma prostituta, que é o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. E eu nunca tinha lido nada dela. Falei, cara, eu tava lá, torcendo pela prostituta do livro, vendo a visão dela da história, de como ela tinha, né, entrado nesse meio e tal. E daí, no final, a gente falou, cara, literatura é isso, porque ela te bota em xeque-mate de coisas que tu acha que é a tua verdade, e quando tu lê, tu fala, cara, não é bem assim. Eu não sou esse aí. Sim, existem histórias por trás, existe... Porque as pessoas julgam pelo raso. Sim.
A maioria é julgada por um momento, por um... Na própria filosofia se discute muito que a gente... Mais de 90% das nossas ideias não é nossa. Ela é colocada de alguma forma. Tudo a gente ganha por tabela. Por tabela. Escolha política que a gente tem, a gente nem para discutir se foi a gente realmente que chegou naquela ideia, ou de tanto ver vídeos, ou de tanto ver pessoas falando sobre aquilo, a gente se conectou com aquilo. Então, quando você vai fazer a leitura, lógico, a ideia é do autor. Mas, nossa, isso é libertador filosoficamente falando. Mas até uma coisa que a gente falou nos bastidores antes, né? Tanto é que a gente recebe muita coisa que não é nossa. A gente estava falando sobre as siglas LGBT. Que daí dentro depois, talvez vocês vão me perguntar, a gente aprofunda. O meu clube de leitura é com as crianças, né? Isso que eu ia chegar agora. Vamos falar um pouquinho então desse... E qual é a diferença? Como é que funciona com as crianças? Tem um clube de leitura com as crianças, então? Esse clube de leitura com as crianças surgiu quando eu fui trabalhar nessa escola como coordenadora. Para mim... Casa que não tem livro e escola que não tem um espaço onde a criança pode pegar espontaneamente o livro, tem alguma coisa errada. Porque eu acho que a curiosidade, ela já vem, a gente mata a curiosidade, depois quer que a criança seja curiosa de novo, quer que existam adultos, né, curiosos e criativos, mas a gente mata isso na infância, em muitos momentos. E daí eu lembro que nessa escola eu falava muito assim, só livro estereotipado, do tipo... Princesinha, o lobo mau, sempre só tinha o bem e o mal, o certo e o errado. Eu falava, cara, não é possível. Implantando a ideia, tá vendo? Implantando a ideia. Eu falei, Brasil, é sério isso? Que tem que doutrinar as meninas dessa maneira? Daí, como eu tinha muita abertura, um dia eu falei pra ela, eu posso olhar os livros que a gente tem aqui? E daí ela disse, tá, fica à vontade, separa o que tu quiser. Pra ressignificar, porque pra mim eram livros muito vazios. Porque daí, se for pensar, eu dentro de um comportamento lá... Na literatura, como a princesa lá, a Cinderela, né, Bela Adormecida, eu não tenho nenhuma fineza e delicadeza que elas têm. Eu sou tipo a esposinha lá do Shrek, né, um ogrinho. E eu lembro que o primeiro estágio que eu fiz, que tinha uma festa fantasia, e daí a criançada toda, as meninas de princesa, os meninos de super-herói. Resolvi ir de cigana pra escola. Saí de casa, pé no chão, pesquisei a cultura do cigano, essa conexão do descarregar com a terra. Fui no mercado de cigana, eu tava a cigana perfeita, gente. Cabelão, cheio da joia lá, vestidão. Daí eu lembro que na escola teve uma professora que, assim, foi a audácia dela, foi coragem ao mesmo tempo. E a gente é amigas até hoje, mas na época eu não podia ver na minha frente. Ela disse assim, ô Ju, sabia que a única princesa que tu vai ser tipo a Moana e a Pocahontas. Daí, beleza, ela queria me ofender, né? Cara, quando eu fui pesquisar a Pocahontas e a Moana, eu fiquei numa felicidade. Eu só trabalhei descalço depois disso ali. Só no inverno, né, que a gente é obrigado a botar um tênis. Mas pra mim, esse sentimento de liberdade, de estar descalço, faz muito sentido. E daí eu falei, olha só como é quando a pessoa tá no sistema, no Matrix, que pra ela eu tinha que ter ido de princesa pra incentivar as menininhas, tudo bonitinho. E não, eu cheguei lá, só faltava, né, ter chego voando na vassoura. Mas como não deu pra motorizar... Exatamente, né? É um racional que quebra esse estereótipo da mulher princesinha, né? Então, assim, todo ser humano, mulher, homem, menino, menina, eu vejo pela minha filha de 9 anos, é do grupo natural de inteligência otimista... Tchau, se quebra todo o estereótipo do que tem que ser. A minha filha, com 3 anos de idade, estava me perguntando se rosa era de menina e azul era de menina, porque ela não aceitava isso. Então, assim... Eu não respondi a tua pergunta do clube. Pois é, do clube, né? Ai, a gente adora pular de assunto. Racional, já emenda outro. Já tá lá na lua, imaginando, segura o balão. Então, o clube daí surgiu ali, quando eu vi essa questão do estereótipo na literatura. Que daí eu perguntei pra ela se eu podia conversar com as crianças, fazer contação de história e tal. E ela abriu super bem esse espaço. E daí teve um dia que ela me convidou, porque como ela tinha 2 escolas, eu tava na que era educação infantil e tem a escola que tinha o contraturno. Então eles atendiam crianças desde a educação infantil até 12 anos. E daí ali ela disse pra mim, Ju, eu não sei assim, se tu vai aceitar, mas eu pensei que seria legal se tu tivesse como adaptar o teu clube de leitura pra crianças. Nossa, daí eu fui a 1 milhão, assim, de felicidade, cheia das ideias, comprei um monte de livro legal para conversar com as crianças, fiz o meu próprio... Ouvi o que eles queriam ler, para saber o que estava na modinha. E daí comecei com o clube, eu levava os livros para eles, daí eu até brinquei como se fosse uma maleta viajante, assim, né? Eu levava uma mala de viagem cheia de livros,
botava, e quando eu ia apresentando os livros, eu contava um pouquinho da história, para dar aquela instigada de curiosidade. Daí, muitos deles tinham livros ali que eles nem pensaram em ler na vida, e eles pegaram porque, prof, eu gostei do que tu falou, eu vou ler para ver se é isso mesmo. Daí, no retorno, 15 dias depois, eles tinham que me contar o que estavam achando da história. Julgar o personagem, falar se não gostou, falar por que não gostou. E a partir disso, a gente começou a abrir um espaço seguro para conversar com coisas que eles tinham até medos e travas, enfim. E eu lembro que daí teve um momento, foi super divertido para mim, que eles me perguntaram se eu era uma sigla do LGBT. Daí, na reunião com os pais, eu tinha perguntado qual temática eu não poderia falar, se tinha algum bloqueio, né? E liberaram para eu conversar sobre tudo. E para mim foi ótimo. Porque daí, quando a gente fala dessa questão da influência, tanto a gente vê a influência de agora as pessoas quererem se enquadrar em uma sigla, quanto a gente vê também o contrário de pessoas que estão tentando ser uma determinada coisa ou seguir uma determinada linha porque receberam isso como verdade. O que não é, porque as pessoas não se conhecem. Aí a gente vê o quanto a gente é raso. Quanto mais a gente estuda, né? A gente amplia, obviamente, a percepção total. Mas eu percebo hoje a imaturidade emocional que eu tinha 2 anos atrás. Há 1 ano atrás. E a diferença que é agora e o quão vai ficar bom ainda pra frente. Se eu já tô ficando espertinha, ligada, né? Tendo esse tato, esse diferencial nas minhas relações. Imagina daqui a 10 anos, 20. Eu vou poder fazer muita diferença em muitos aspectos. E daí, com eles ali, a gente conseguiu conversar muitas coisas. E teve uma mãe que me trouxe um retorno que foi muito legal. A filha estava chegando ali na pré-adolescência. Ela fez 12 anos quando eu estava lá na escola. E no meu primeiro dia com o clube de leitura, ela sentou de lado. Ela não me olhava na cara, extremamente desconfiada. Eu, tipo assim, quem é essa professora que obrigaram a gente a vir aqui? E depois, ela era a minha melhor leitora. Tudo que eu levava, ela queria ler. E a mãe disse que em casa ela estava extremamente calma e que ela começou a se abrir e fazer mais bate-papo. E daí eu falei, às vezes, não é que os pais não queiram chegar nas crianças para conversar, mas tu perdeu um time, não que não possa recuperar, mas tem manias e coisas que foi aprendido na rua ou nas mídias, enfim, né? Que tu não vai conseguir reverter. Porque daí a criança que virou um pré-adolescente incorporou aquilo ali. Mas aí eu pensei só com aquele grupinho ali, o quão foi legal. E daí quando eu saí da escola, foi no meu processo ali, né, de saúde. Eu lembro que eu fui ver como é que eles estavam, conversar um pouco. Prof, quando que tu vai voltar a conversar com a gente? Porque aquele livro lá que tu tinha falado eu li. Porque eu conversei com meu amigo. Porque daí eu comecei a incorporar dentro do clube de leitura a questão comportamental. Então, eu falava com eles características dos emocionais, dos racionais, dos ativos, porque tinha um desses alunos que, nos primeiros momentos, assim, acho que foram 3 encontros que a gente teve, ele disse pra mim, prof, eu não pego nenhum livro para ler porque eu sou burro, eu não consigo ler. Eu não consigo me concentrar. Aí eu falei, ninguém é burro. A única diferença é que tu não encontrou o livro que converse com a tua maneira de ler. E pronto, né? Fui pesquisar. Qual seria? Ele prende pouco o foco, então tem que ser uma leitura mais dinâmica. Vamos pegar mangá, vamos pegar gibizinho, vamos pegar capítulo curto. Era um dos meus melhores leitores depois. E é uma boa forma de você entrar hoje com os pré-adolescentes é através do mangá e do anime, porque isso se popularizou de tal maneira, assim. Eu vi em sala de aula, quando eu tive a experiência de sala de aula, se você fala que assistiu tal anime, ali que eu falei que eles estavam virados tudo de costa, e aí eu tinha que dar uma aula sobre Getúlio Vargas, e depois eu tinha que dar uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E aí eu falei sobre um anime que é baseado nisso. Como assim, professor? Eu falei, pois então, vamos fazer uma aula diferente. É muito legal. Vamos fazer uma construção daquilo que aconteceu, o Holocausto e tal, e vocês vão ver quem que viu esse anime. Eu vi. Aí eu tive que deixar aqueles 15 minutos deles falando do anime, aquela empolgação, claro. Mas ficou todo mundo vidrado. Sim, e pronto. Focado. E aí o trabalho foi fazer uma correlação entre alguma cena, episódio do anime. Tu aprendeu a linguagem para tratar com eles. Exato. E tu não ficou teimoso, tipo, preciso passar esse conteúdo, e é assim, e deu. Falar do próprio, do Tolkien, né? Quem conhece... Vamos para a nossa vida de nerd. A Sociedade do Anel, né? Enfim,
o que acontece ali? Ele tá baseado em questões da história da Europa, da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, o que o Tolkien ele se baseou, em que ele foi se basear para criar toda essa história da fantasia, né? Desse universo, que tudo que veio depois deles bebe daquela fonte, né? Então, assim, quem vai discutir Harry Potter, Game of Thrones, se fala de duendes, se fala de anão, se fala de gnome, todo mundo bebeu daquela água. Mas da onde é que ele tirou a inspiração para aquilo, né? Então, assim, quando você começa a entrar no universo deles... Pronto, então é essa sensibilidade que qualquer pessoa que esteja na área da pedagogia tem que ter hoje em sala de aula. E nessa Senão fase... você não prende atenção, a gente fica preso a achar que é só o celular hoje que você vai conseguir a atenção deles. E não é só o celular, o livro ajuda muito. Porque eles tinham uma expectativa fantástica e assim, a nossa aula era para ser 40 minutos. Mas como eu tenho a gula, e se tá bom eu vou ficando, eu ficava com eles a tarde inteira. Eles esqueciam o horário do lanche porque a conversa tava boa. Tá vendo? Era muito bom, porque daí a gente ia muito além. Era muito completo, assim. Eles tinham dúvidas hormonais, eles tinham dúvida de alimentação, então a gente conversava várias coisas. Ô, prof, um amigo meu falou que, sei lá, comer tal coisa lá vai me deixar mais burro ou menos burro. Daí, não, então vamos ver as propriedades desse alimento, vamos ver ele é bom pra quê. E uma preocupação que eu tenho, até era um projeto que eu tinha, mas não levei pra frente quando veio minha questão de saúde. Que é o que a gente já vai entrar em seguida. Eu queria, né, talvez vou ressignificar ele, trazer esse projeto, mas para trabalhar só com adolescentes, com clube de leitura. Então, a minha ideia é montar um projeto e ofertar isso nas escolas para fazer esse bate-papo para os adolescentes. Legal. Então, pegar essa faixa etária dos 13 anos até ali os 16, que é o limbo da sociedade. Tu é grande para algumas coisas e tu é pequeno para outras. E fazer um bate-papo desse. Nossa, tem tanta coisa legal em cima disso, Juliana. Vamos falar sobre. Eu tava assistindo um anime, que é um mangá, né? Porque quase todo anime, antes de ser anime, é um mangá, né? Vem da leitura. Que eu fiquei de boca aberta, assim, eu achei sensacional, porque ali discute Platão, ali discute Alice no País das Maravilhas, Matrix ali, Nietzsche, Kant, tá tudo isso num anime. E aí eu fiquei assim admirado e eu fiquei pensando, imagina a discussão desse anime, porque esse é um anime, um mangá que qualquer adolescente na faixa de 12 a 18 anos conhece ele. Mesmo que não assistiu, mas conhece. E se você tem uma conversa com esse aluno em relação a isso, e mostrar para ele que a pessoa que criou, ou seja, o autor que criou aquele mangá, aquela história, se baseou nessas e nessas e nessas pessoas, e você trazer livros dessas pessoas para ele ler, você encaminhou a pessoa para o mundo da leitura. Que hoje o nosso sistema de educação, o que ele faz? Tu é obrigada a ler X livros, tu é obrigada... tu tem que ler para fazer uma resenha, tu tem que ler para fazer ficha de leitura, tu tem que ler para prova. A leitura foi atrelada como obrigação. A partir do momento que tu tira esse peso da obrigação e a leitura seja só por prazer, o aprendizado, ele... Sim. É que nem eles falam nas universidades, às vezes você tem que ler Machado de Assis. Poxa, o Clóvis Barro Filho fala muito nisso, né? O professor Clóvis. Mas acho similares. Mas aí ele diz assim, mas você vai ter que ler esse livro pela obrigação de que eu vou cobrar, então nem lê esse livro. E eu vou te falar que assim, tem muitos livros que são considerados obras literárias incríveis que eu não consigo ler. Sim. Tem muitos autores que todo mundo fala, mas como eu não sou todo mundo, tem que ser indispensável. Eu já tentei várias vezes. Sim. Tipo aqueles top 10, assim. Sim. 100 livros que, né, você não pode deixar de ler antes de morrer. Eu não vejo conteúdo neles. Eu vou ler, não é os 100 livros que eu quero ler. Tipo, não vai conversar com a minha verdade. Então as pessoas têm que sair um pouco disso também, de quando... eu quero ter prazer pela leitura, eu quero começar a ler mais. Vão ter muitos livros que vocês vão pegar e vão dizer assim, cara, esse livro não conversa comigo. Abandona, pega outro. Existem tantos autores, tantas histórias. Em algum momento tu vai encontrar a tua linha. Mas, tipo, não precisa ser aquilo que todo mundo tá falando. Já teve livros que são agora da moda, que eu fui ler, eu falei, Jesus amado, socorro. Por quê? Porque tá na moda, a mídia tá vendendo. Então, tem gente que tá comprando, mas não tá lendo. Mas aí, você quer perguntar ali pra... Não, pode concluir, depois eu... Ali na... Sabia que hoje é a primeira vez que vocês não dão boa noite pra quem tá assistindo? Pois é, eu tô esperando aqui. Vai lá, então. Porque se não me interrompeu, eu vou seguir. O papo tá bom aqui, eu tô só curtindo também. Vamos dar boa noite pra Renate, boa noite Deise Fabiane, Flávia Ribeiro, logo estará aqui também, né? Que legal. O Manuel Baltazar Neto, boa noite também pra vocês.
Gabriela Lana, obrigada, Gabi. E a Eliane Getzinger também, boa noite. Um beijo para todos vocês e sejam bem-vindos aqui. Boa noite para todos, até aqueles mais introspectos não gostam, né? Quem não deu boa noite para vocês também. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Né? Isso. Mas então, esse projeto das crianças, ele teve uma interrupção por quê, então? Teve. Então, tava lá eu na minha vida, né? Na realidade, foram 2 acontecimentos... Tivemos... assim, que mexe totalmente com a tua vida nesse ano, né? Sim. Não, eu digo que eu vim de uma transformação, assim, 2 anos pra cá, que, olha, o sobe e desce tá bem grande. Em 2000 e... Beleza, todo mundo pegou a pandemia, sobrevivemos. E depois disso eu recalculei rota e comecei esse projeto com as crianças. Estava na escola, tudo bonito como deveria. Comecei a praticar atividade física, porque comecei a me olhar com um pouco mais de amor, né? E pensar, tá, beleza, é normal, é tranquilo, eu preciso me cuidar para entregar plenitude para os outros. Então, como é que eu vou cuidar do meu filho e do meu lar se eu tiver aos pedaços? Então, foi onde eu comecei o clube de leitura adulto, achei meu trabalho ali, montei o clube de leitura kids e comecei a pedalar. E daí, nesse grupo do pedal, assim, eu achava na época que eu tinha extrapolado, porque eu comecei a sentir uma dorzinha na panturrilha. Então, essa minha dor na panturrilha começou como se fosse uma contratura muscular. E daí, eu fiz todo o repouso lá que me mandaram, que foi bem difícil repousar, né? Mas a dor estava grande, então a gente repousa. E quando eu fiz a biópsia, eu descobri que era um tipo de câncer, um sarcoma de alto grau, que é 1% dos tipos de câncer, é esse que eu tive. Ou seja, ele é raro, não é comum? Ele é bem raro. Bem raro e bem letal. Porque quando eu entrei no 7º mês, eles me parabenizaram, dizendo que eu só tinha 6 meses de vida. Então, foi bem curioso, assim, porque esse processo, né, continuo falando, vou falar com felicidade, que faz parte da minha personalidade. Mas, claro, teve momentos que eu fiquei mais introspecta. Então, para quem acha que faz tempo, não faz tempo. Eu descobri o sarcoma ano passado. Ele começou a me incomodar em junho. Eu ignorei ele. Aí, em julho, eu fiz aniversário, fiz um longão. A gente foi até Pomerode, um tour gastronômico, pedalando, né? Só para mexer um pouco mais com a panturrilha. E daí, naquela semana, não deu mais. Não consegui nem ficar em pé para fazer um café. Daí foi onde eu fiz o repouso. E em agosto do ano passado é que veio daí esse diagnóstico. Então, para mim, foi bem curioso esse processo, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu já tinha a sensação comigo de que não era só um músculo. Porque como eu estava muito atenta no meu corpo, nessa transformação, eu percebia que não era uma dor normal, sabe? Quando é uma coisa tá fora, eu não sou uma pessoa que sente muita dor. Sempre fui muito resistente à dor. Daí eu falei, cara, não sou de reclamar, o negócio tá me incomodando, não tá dando. Daí quando o médico falou, ele disse, senta aqui. Falou, senta aqui, já comecei a suar frio, né? O marido tava a cera essa hora. Daí ele falou, então, a gente vai ter que conversar, porque o que tu tem não é muscular. Daí eu já tinha entendido. Daí ele disse, é um câncer, tu vai ter que passar por um processo de quimioterapia. A gente não tem, eles não tinham uma estimativa, porque daí depois, no 7º mês lá, ele me confidenciou que normalmente os pacientes com sarcoma, eles morrem, porque é um câncer tão agressivo que quando a pessoa descobre, já tá tomada. E daí, para mim, foi um processo bem interessante, porque eu vim acelerada, né? Tanto na questão profissional, a gula, quero fazer de tudo, quero estar em tudo quanto é lugar. Então, eu tava meio perdida, assim, tava elétrica demais. Fazendo muita coisa, absorvendo muita coisa, movimentando em excesso. Então, para mim, essa pausa foi boa em vários aspectos. Porque eu consegui enxergar o que é mais prioridade para mim, hoje. Não que antes eu não enxergasse, mas assim, agora eu sei a briga que vale a pena entrar, a que não vale, onde é que eu vou botar minha energia, com quem que eu vou me relacionar. Então, teve todo esse ressignificar nesse processo. Aí eu fiz quimioterapia, fiz 4 sessões, então meu ciclo era 1 semana de químio, 1 semana de baixa da imunidade e 1 semana sobe a imunidade. E daí eu ficava lá, né, 1 semana com... Tenho catéter ainda, conectada lá fazendo a químio. E daí tem todos os efeitos que a gente já sabe da químio. Mas daí o quanto é poderoso quando a gente se conhece, porque o meu grupo natural de inteligência é um grupo que ele gosta de alegria, ele gosta de novidade. Então, o que eu fiz no meu processo de quimioterapia? Eu mantive todo esse meu otimismo e toda essa alegria,
Até tem pessoas que acabaram me acompanhando pelo Instagram, que me conheceram nesse processo, né? Que é a Julius Fronza. E eu consegui manter porque eu sabia exatamente quem eu tinha que buscar, qual era a fonte que eu tinha que beber para me manter plena. Então, claro, teve vários momentos de baixa que ninguém viu, mas daí nesse momento o que eu fazia? Ia ler, ia fazer uma meditação, me conectar com a natureza. Então, para mim, a dificuldade maior nesse processo era não poder sair, porque daí, como foi na panturrilha, eu fiquei 3 meses sem dirigir, porque não conseguia. Então, essa pausa ali do tipo, cara, eu preciso de novidade, eu preciso estar na rua e eu tenho que ficar em casa. Eu até brinco, né, que é o podcast Julius Fronza, porque eu adoro mandar mensagem longa para as pessoas. E nesse período, a minha necessidade era de falar. Então, o que eu fazia? Mandava mensagem, comentava, me dediquei às coisas que a gente sempre fala assim, tô aqui no Matrix, no dia a dia, no trabalho, não tem tempo para fazer. Li os livros que eu falei que queria ler, mas tinha 1000 páginas, eu achava, cara, não vou começar ele, não. Li nesse período, eu falei, vou me dedicar, cuidei de mim, continuei estudando. Aí um tabu que eu acho que é muito forte, assim, para as mulheres, né? Como a gente está no mês do Outubro Rosa, eu acho muito necessário falar sobre o câncer também, no geral, independente do tipo de câncer. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, a expressão dos outros é de que tu vai morrer. Eu fui morta em vida muitas vezes. Porque tem gente que ainda tá recalculando rota, pensando como é que essa desgraça não morreu. É porque até o jeito que a pessoa vem falar com a pessoa... Você tava com câncer... Sim, me analisaram, a como psiquiatria... se já estivesse no velório, né? Me analisou 2 vezes. Eles trocaram de psicólogo pra conversar comigo. E eu tive que ouvir que eu tava em negação. Tu teve esse diagnóstico? Tive esse momento. Daí a psicóloga falou pra mim... Ju, tu tem noção da seriedade do que tu tá passando? Porque isso é um trauma. Aí eu falei, um trauma pra vocês, né? Eles já querem queimar porque pra a pessoa mim... em vida, né? Meu Deus. Eu falei, gente, pra mim era uma gratidão, assim, ó. Todo dia eu tava ali, tava bem, tava plena. Em nenhum momento eu me vi morrendo. Muito pelo contrário, quando eu recebi o diagnóstico, mentalmente eu falei pra mim, cara, a medicina tá avançada. Tu tem recurso. Eu tava no lugar certo na hora certa. Plano de saúde. Falei, não tenho que se desesperar. Por que eu vou me apegar Eu vou me apegar no que eu posso controlar. Que era o quê? Alimentação, hidratação, o meu mental, me manter plena nesse sentido. Mas tinha uma outra hora que tu sentia alguma tristeza e tal? A minha bad era porque daí eu não podia sair. Então esse era o meu grau de dificuldade, assim. Daí eu consegui no clube de leitura, eu fiquei 2 meses afastada. Fui de máscara. Aí eu lembro que quando eu soube que eu ia ter que fazer químio, eu comecei exatamente no dia do aniversário do meu pai, em setembro, dia 12 de setembro. Foi o primeiro ciclo de químio. O nível de intoxicação é muito grande. Então, eu tinha um ranço com a comida. Mas daí, o que o meu mental falava pra mim? Cara, tu precisa comer, tu precisa ficar forte. Eu selecionei os alimentos que iam me gerar bem-estar. Aí, eu pesquisei os alimentos que são os alimentos favoráveis para o câncer ou para inflamações. Eu falei, esses daqui eu não vou comer. Porque para mim, mentalmente, isso era muito fácil, vamos dizer. Se tu sabe que, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Se tu sabe que tomar café faz mal pro teu organismo, por que tu se mantém tomando café? Então, naquele processo foi exatamente isso. Poxa, se eu sei que, né, consumir açúcar e o primeiro mês o meu corpo, o câncer, ele queria consumir todo o açúcar que pudesse. Eu nunca fui muito doceira. Eu olhava para as coisas e tinha vontade de comer doce. Eu só ficava pensando em bolo, em coisa doce, queria doce. Como sou eu que vou no mercado, tudo bem que ali eu não fui, né? Mas eu dizia pro meu marido, não compra nada doce. Nem melado que podia comer, eu não comi. Aí eu falei até a mudança do paladar nesse período, porque assim, é uma coisa estranha que tá dentro de mim, querendo se alimentar. E daí eu, como uma boa drasta, que eu queria matar um negocinho, eu falei, não vou te alimentar, não vou comer isso. Então eu parei de comer todas as coisas que pudessem gerar açúcar no meu organismo, para que eu me mantesse saudável. E no entanto que assim, agora conversando foi muito bom, porque eu tive acompanhamento de 3 médicos, né? Um que eu já vinha acompanhando, que não tinha nada a ver com essa parte oncológica. Daí o outro, né, que eu fui para fazer a biópsia, que acabou fazendo a minha cirurgia depois, e o da oncologia. Todos eles falaram que eu fui a única paciente oncológica que do dia que recebeu a notícia ao dia que ganhou alta, estava com a mesma expressão.
Então, assim, pra mim, isso é a maior vitória. Não é ter passado pelo câncer, ter ficado careca, ter enfrentado esse tabu, porque para as mulheres é um tabu. Não, é ter me mantido saudável, ter me mantido eu. E não que, assim, ó, em nenhum momento eu pensei, vou morrer disso. Não. Porque eu tenho histórico familiar, teve 4 pessoas da nossa família que tiveram câncer. E as 4 pessoas faleceram, então era um assunto pesado. Me emociona porque foi recente. Então, assim, recente eu tinha perdido uma tia e descobri. Daí eu falava, cara, eu não vou ser esse diagnóstico. Eu falava, não. Aí eu olhava pro meu filho e eu falava, não, ele não vai perder a mãe dele com 7 anos. Então, quando a gente aprende ali no Inato sobre o Grupo Natural de Inteligência, eu tinha ouvido muito sobre o meu GNI, que ele era um GNI que ele pode criar a doença e se livrar da doença. Só que pra mim, na teoria, isso era um negócio meio tipo, balela, até parece. Só sentindo, né? Só que ali eu paguei pra ver. Eu falei, gente, eu tenho um potencial, eu tenho uma força interna que eu ainda estou aprendendo o que fazer com isso, como lidar com isso, que eu não me enxergava desse jeito. Eu vinha de um histórico do patinho feio, do ninguém me ama, ninguém me quer, né? Tentando agradar os outros. E ali, pra mim, foi como se fosse a formatura. Então, tipo assim, existe uma Ju antes, que tinha cabelo liso. Nem era tão bonita igual essa de agora. E tem a Ju de agora. Porque eu falei, gente, ali eu mudei a minha frequência. Então, pra mim, eu acho que cada pessoa, se a pessoa estiver conectada com a sua verdade, né? Independente de religião, de qual é o grau de espiritualidade, a pessoa sabe o que fez ela adoecer ou não. Então, no meu caso, foi antes de eu ter entrado no conhecimento do Inato e antes de eu ter passado por essa transformação, né, de 2 anos atrás, eu era uma mulher, eu guardava mágoas, eu tinha um comportamento. Quando eu mudei a minha frequência, toda essa mudança de frequência, cara, todas aquelas bichas ruins não tinha mais morado dentro desse corpo. Tipo assim, a gente não tava ressoando. Então, esse câncer se condensou. Cara, eu vou sair daqui porque não dá mais. E daí foi onde aconteceu. Se instalou na panturrilha. Daí, dia 19 de dezembro, eu fiz uma cirurgia. Eu tirei o gastrocnêmio direito, que é um dos 2 músculos que a gente tem na panturrilha. E o Dr. Wagner, que fez a minha cirurgia, ele disse que eles tinham preparado psicóloga e fisioterapeuta. E não precisou. Porque no dia da minha cirurgia, eu perguntei quanto que eu ia poder ficar em pé. E daí eu tinha a botinha, né, que tinha que usar para dar uma estabilidade maior. Daí ele falou, se tu quiser, tu pode ficar em pé agora. Eu sentei na ponta da cama, meu marido de um lado, ele do outro. Eu botei a mão assim, mas não encostei no ombro. E eu levantei e eu vi, cara, eu consigo ficar em pé, parece que nem tirar nada. Tiraram, será? Daí eu olhei aquela perna murcha, né, uns gambitos. Ficou um gambitinho, né? Tirou um músculo, Ficou né? um gambitinho, porque daí a químio já mata um pouco da musculatura que a gente tem. E eu não tava, né, nem caminhando direito, enfim. Daí eu perguntei pra ele, tá, e eu posso caminhar? Daí ele falou, sim, tu pode caminhar, pode ir ali no banheiro. Mas ele não especificou o quanto do caminhar. Eu tomava um monte de água, daí eu pensava, já que eu tenho que ir no banheiro botar bota ortopédica, vou sair pra dar uma voltinha, né? Eu caminhava o 4º andar inteiro do hospital. E daí eu fui descobrir no outro dia que eu era o assunto do hospital, porque chegaram a me perguntar se eu precisava de ajuda, se eu tava preparando a minha fuga do hospital, porque eu tava pra lá e pra cá o tempo todo. E daí, quando ele me deu alta, ele falou, Ju, eu tinha preparado fisioterapeuta e tal pra te atender, psicólogo, mas tu deu um show na gente, tu não precisa disso. Mas porque corria o risco de perder a mobilidade ali do andar? Porque eles acharam que eu ia ficar fraca, que eu podia ficar deprimida, que eu ia precisar de um apoio nesse sentido. Sim, sim. Porque pra eles, Sim, tipo o assim, psicológico manda muito nesse momento. fisicamente falando, teria que ter me dado algum nível de sequela. Uhum. Só que daí eu acho que eu tava tão naquela vibe, cara, o câncer não tá mais aqui, agora eu posso me mexer. Que com músculo, sem músculo, no meu imaginário, o músculo tá lá. Agora imagina o JF aqui explicando pra gente até nessa questão da relação da dopamina ali. Sim. E quanto isso influencia em qualquer ser humano, mas qualquer pessoa do GNI otimista, essa produção hormonal, ela vai acontecer com muito mais força, né? E eu hoje tenho plena certeza dessa, assim, ó, quanto o meu corpo produz o que eu preciso. E por mais que tenha 3 equipes médicas estudando meu caso, né? Mas quando eu digo que eu sou raridade até na questão oftalmológica. Porque antes, a gente tava conversando sobre isso, antes de né? eu ser mãe, eu usava óculos. Então tem algumas pessoas que me perguntam, usa lente agora, fez cirurgia, o quê? Eu te perguntei, né? Sim.
Mas o que aconteceu? Como eu tinha novidade, que era o bebê, eu não queria mais usar óculos. E o meu grau começou a reduzir. Então, eu tinha 2 graus de miopia em cada olho e tinha 0,25 de astigmatismo. Então, cara, eu tava enxergando malzinho, né? E começou a regredir cada ano que passava. E ano passado, não, ano retrasado, eu ganhei alta de usar óculos. Olha, que legal. E ele falou, não precisa, o teu grau zerou. E daí eu brincava em casa e dizia, suaves raras. Aí tá aí 2 raridades na minha vida, né? Não ter que usar óculos e ter passado por um câncer, né, maligno, assassino, enfim. E daí o meu recado para as mulheres, assim, em relação aos cabelos, eu acho que a nossa beleza está atrelada à energia que a gente emana. E a energia tem muito a ver, assim, ó, quando a gente está conectado com a nossa verdade, seja ela emocional, ativa, racional, enfim, porque todo mundo é inteligente, né? Durante todo o seu processo, cada um com as suas dificuldades. Mas quando eu fiquei totalmente sem cabelo, sem sobrancelha, com 2 cíliozinhos, e eu olhava no espelho e falava, cara, que mulher bonita. E hoje em dia eu percebo assim, ó, tudo que tiver externamente, ele vai ser bonito ou vai ser feio de acordo com a forma que tu se põe no mundo. Então, para as mulheres que têm dificuldade, agora principalmente, né, quem está passando por algum processo de câncer e tal, que é muito difícil, é difícil esse apoio, porque a gente é olhado com dó. Eu lembro que quando eu saí a primeira vez, eu saí com tremedeira de casa, né? Eu falei, eu não vou mais usar esse lenço, suava aqui no pescoço. Eu falei, não uso mais. Eu falei, já tem outras coisas para me incomodar, não quero mais isso aqui. Saí na rua de vestido, aí até hoje eu não sei se a pessoa achou que tava vendo um monge e resolveu dar um buzinaço. Mas eu saí de rosa pink porque era pra causar, né? Saí de rosa pink, um vestido igual um monge, careca. E teve gente que me confundiu depois, achava que eu era Hare Krishna, alguma coisa assim. Porque daí eu tava numa vibe muito boa. Era difícil tu ver que a pessoa tava doente ou passando por alguma coisa, porque é a questão da energia. Eu continuei emanando a energia que é a minha aqui, vai ser a minha ali, conversando com o gari ou com o empresário, é sempre igual. Quem me conheceu antes, durante, é essa pessoa que tá aqui. Só que daí, claro que agora eu tenho um momento guru, assim, que todo mundo que passa por um processo de doença, a gente ressignifica e dá um olhar totalmente diferente, assim, para as pessoas, para as coisas, para as verdades, né? Tem coisas que antes eu percebo que eu perdia tempo, eu dava um grau de importância maior e agora eu falo, cara, que desnecessário. Não gasto com isso. Tipo, Esse teu depoimento é importantíssimo, porque o emocional todos nós temos, né? Então, quando a gente passa por alguma situação assim, o ruim é quando a gente entra na chantagem emocional ou na vitimização, porque tem pessoas que vai fazer isso. De fato, a pessoa está passando por aquele problema, mas ela vê ali um gatilho de chamar atenção, né? Então, assim, tem pessoas que às vezes está passando por alguma situação difícil, fisicamente, seja de câncer, alguma coisa assim, e atrela aquilo a se colocar numa posição ainda maior de coitadinho. Essa questão da energia que tu falou, ela é importantíssima porque a pessoa pode realmente falecer ou piorar o quadro dela por ela alimentar esse vitimismo, de se vitimizar para ter atenção da esposa, mas sabe que teve se vitimizar para ter atenção do pai, da mãe, do marido, enfim. Tem pessoas que fazem isso, tá? 2 coisas nesse processo que foi bom, né? Para eu ver que realmente eu tinha entendido quem eu sou. E antes de eu passar pelo sarcoma, eu tinha uma preocupação em conversar com pessoas doentes. Tipo assim, até teve uma situação que eu contei pro David, agora eu vou compartilhar com vocês. Quando a minha tia tava doente, teve um dia que ela tava bem fraca, porque tinha passado pelo processo da quimio e tal. E eu entrei no quarto, sentei do lado da cama e comecei a contar piada e botar ela pra cima, né? E me mandaram sair do quarto. Porque eu tava incomodando ela. Como se fosse a inconveniente, né? Porque tipo assim, meu cara, ela tá ali doente e tu tá aqui tacando louco, né? E quando eu passei por esse processo, fazendo químio, porque daí como eu ficava lá de segunda a sexta, uma semana inteira, eu conversei com muitos pacientes. E eu percebi que a maioria que tava ali recorrente eram pessoas que não queriam mudar a frequência. Então, tipo assim, a pessoa... Ai, não quero... Teve um cara que, pra mim, esse lá, a gente riu da própria desgraça dele, né? Ele foi proibido de comer feijoada porque ele fez uma cirurgia na garganta, então ele não conseguia mastigar direito. O homem comeu feijoada. Passou mal até não poder mais, né? Então, ele falava assim, porque agora estão me proibindo de tudo que eu gosto.
E daí eu sentei com ele, conversei, eu falei, não é a questão de ser proibido, mas tu já parou pra pensar que se tu se resguardar por 3, 4 meses, às vezes tu se livra desse câncer. E se tu ficar teimoso com isso, tu vai ficar 1 ano, 2, 3, ou vai ser levado por ele? Então, vários pacientes tiveram esse mesmo pensamento que eu. Se a gente estivesse no caminho certo, não tinha ficado doente. Então, algum ajuste, recalcular a rota, em algum aspecto tinha. E eu sei os meus pontos de melhoria, de coisas que eu tive que abandonar. Então, tudo isso é... Mas isso também é uma maturidade conquistada pelo teu próprio esforço daquilo que veio acontecendo na tua vida, mas também até pelo conhecimento que tu acabou tendo de tu mesmo, porque agora nem é uma questão de ser racional, ativo ou emocional, Não. porque nós temos as três bases de inteligência dentro da gente. Por isso que eu toquei nesse assunto. Mas porque... eu vitimizada antes isso do inato, que eu queria chegar. O jeito que eu era antes, até na minha vestimenta, que a gente brinca, quem me conheceu lá no início, que parecia que eu me escondia pelas minhas vestimentas. A minha forma era tipo assim, eu não queria ser vista. Eu tinha engordado bastante, eu não usava as cores que me favorecem, que são as cores da alegria, que são cores que eu gosto, porque eu tinha dentro de mim é que assim, eu tinha que ser uma pessoa mais séria. Para ser levada a sério, eu tinha que ser séria. Olha que irônico. E eu achava que eu tinha que usar roupas neutras. Então eu comecei a tentar usar cinza, não posso ver na minha frente até hoje, porque o cinza se tornou a minha cor da tristeza, que era a cor que eu mais usava naquele período. Era o cinza, eu tentei usar o preto, tentei usar azul marinho ainda gosto, mas tem coisas assim que eu fui vendo que conforme eu fui me conhecendo ali dentro do inato, que foi um processo, né? É construído em conjunto, assim, que eu vejo o quanto de pessoas legais que eu fui conhecendo a cada turma. Se fosse a Judy antes, ela era bem vitimizada, bem dramática, bem exagerada e teriam enterrado. Com certeza eu teria entregue os pontos e não teria tido a força que eu tenho agora. Ia ficar na sofrência e teria sido mais uma da estatística. Isso eu não tenho dúvida. Que é uma carência emocional. Porque eu ia me entregar, assim, eu não tinha conhecimento de mim. Então, se tu não sabe o que tu gosta, ou se tu vai pra direita ou pra esquerda, qualquer coisa serve. Então, qualquer coisa que me dissessem, quando a psicóloga veio lá e disse que eu tava em negação, e ela passasse, sei lá, a mão no meu ombro e falasse, ai, coitada, é difícil, né? É tão difícil, eu tô sofrendo. Eu ia prestar atenção no quê? Sempre na parte ruim. E eu acho que toda a jornada tem uma parte boa. Então, teve coisas assim, momentos que eu recebi muito apoio, né? O meu marido aprendeu a rota do mercado, que ele tinha esquecido por minha culpa, porque eu centralizava, só eu ia no mercado. Aí ele voltou a conhecer o mercado e foi muito engraçado que quando ele voltou para casa nessa primeira ida no mercado, ele disse, meu Deus, Ju, como as coisas tão caro. Eu falei, claro, ficou 4, 5 anos sem ir no mercado, descobriu que tá tudo caro, né? Então teve várias coisas, daí a gente percebe assim, ó, o quanto nos relacionamentos, muitas vezes a coisa desgringola, mas é porque a gente ocupa um espaço que não é nosso. A gente mata um espaço que seria do outro. Então, eu sempre fico... Como eu tenho uma energia muito expansiva em todas as minhas relações, eu hoje presto atenção. Assim, cara, eu não tô sendo abusada demais e tô matando a vontade do outro. Eu não tô sendo expansiva demais e, tipo, tô envergonhando o outro. Mas e se o outro gosta dessa zona de conforto, também tem que tomar cuidado, porque senão você vai começar a cobrar a pessoa de que ela não tem tanta atitude. Tem os dois lados aí, Sim. né? Então, aí, isso é legal, porque daí tu aprendeu com isso também a dividir, né? Tem uma outra coisa que tu falou, que eu acho bem importante a gente tocar nesse assunto, que é a questão ali do... Todo relacionamento, quando tá com mais de 7, 8 anos, marido e mulher... vai ter a crise do relacionamento, né? E foi muito legal uma coisa que tu me falou, que nem chegou a ter crise, nada. Socorro. Mas tu me falou uma coisa ali que é tão simples, mas é tão verdadeiro, que quando um homem e uma mulher se separam, qual é a primeira coisa que eles fazem? Lembra o que tu me falou? Sim. E aí tu teve uma sacada muito Sim, de maturidade no teu relacionamento. Isso foi uma conversa que o meu esposo a gente teve, que normalmente quando um casal se separa, o que eles fazem? Eles vão ter tempo pra eles e eles vão começar a ter círculo de amizade, a sair de casa, frequentar lugares, vão começar a cuidar da saúde, do corpo, da aparência, a forma de se vestir. Vai começar a encher o Instagram de foto, academia. Sim! Aí teve um momento que eu e meu esposo, a gente tava na bad, a gente tava desencontrado, porque o profissional dele fez ele viajar muito. Então eu acabei também me dedicando às minhas questões profissionais, vinha com uma linha de raciocínio e tal. Aí chegou um momento que eu falei assim, tá, mas, né, parecia 2 amigos morando na mesma casa.
Daí a gente sentou, conversou, daí eu falei pra ele, Gê, pensa só, porque, né, amo ele me ama, mas a gente tava desconectado. Daí eu falei, pensa como seria bom se toda a dedicação, se tu fosse um cara separado, tu pegasse e fizesse agora no casamento. Pedisse uma ajuda pra alguém ficar com o Lorenzo e a gente ter um momento nosso, começasse a fazer uma academia, eu também começasse a fazer, tivesse algumas amizades, daí até um comentário que a gente fez, eu disse pra ele, vai porque eu, como eu sou uma pessoa muito aberta, eu tenho um monte de conversa o tempo todo, né? Então, eu sei os perrengues que as mães passam com as crianças, como é que é uma rotina de uma mãe pra tentar fazer uma academia, ter um hobby e tal. Daí eu falei pra ele, pega e senta com outros pais. Conversa com esses pais, qual são a reclamação das esposas? O que as esposas que são mães sentem? Daí eu disse, não é mais fácil às vezes a gente ajustar algumas arestas e ficar bem com o casamento que a gente tem, com o que a gente construiu, do que bloquear e falar assim, não te quero mais, vamos viver a vida doidado. E depois tu vai, né, conhecendo o grupo dele, conhecendo o meu, a gente ia arrumar um outro alguém. Só que a gente tem um filho nesse meio do caminho. Então isso faz muita diferença. Daí foi ali que, tipo, eu fazia só hidroginástica na época, daí eu comecei a fazer agora aula de defesa pessoal, de luta, o Krav Maga. Amo, nunca imaginei que eu ia gostar de fazer aula de luta. Continuo fazendo ciclismo. Então, assim, quantas coisas eu fui incorporando. E ele começou a fazer academia, começou também a cuidar um pouco mais dessa parte da vestimenta, enfim. Porque eu falei pra ele, eu acho tão bonito um cara de cabelo cortadinho. E às vezes até eu me culpava, assim, eu era a mulher do pijamão em casa. Porque daí uma coisa que eu descobri da minha personalidade, que é fato e é visível no meu guarda-roupa, é que a pessoa do meu grupo, ela pode sair um dia toda na pompa, toda arrumadinho, né? Super com cara de gerente de alguma coisa. E no outro dia sair todo rasgado como se fosse um mendigo. Então, assim, é uma dualidade, porque daí ao mesmo tempo... Tá, ele se apaixonou por quem? Ele se apaixonou pela Ju mendiga ou pela Ju que trabalhava no escritório de contabilidade e se vestia bem? Então, hoje eu me policio, assim, pra... Pô, é sábado. Cara, quem inventou o pijama? Outro assim confortável, né? Mas aí eu tento achar um conforto numa roupa que... Eu penso, poxa, se vir o entregador, eu consigo descer do jeito que eu tô? Porque já teve várias vezes de chegar o entregador e eu jogar um casaco por cima e descer igual uma louca, porque não estava apresentável. Então, hoje em dia, eu também tenho esse cuidado. Eu falei, gente, lógico, se eu quisesse conquistar alguém, eu ia ter todo esse visual, ia querer me cuidar nesse sentido, ia prestar atenção nisso. Nunca ia no encontro de jardineira rasgada. Então, mas esse é o ponto de maturidade que eu achei bacana da nossa conversa e foi importante a gente trazer aqui. Sim. Porque no inato, a gente vai lá, aprende nosso comportamento, a nossa base natural de inteligência, qual é a que está em preferência, qual é a mais forte, se é ativa, emocional, racional. A gente acaba conhecendo o nosso grupo natural de inteligência, os nossos principais potenciais. E aí, a gente, num primeiro momento, começa a ficar muito preocupado que o outro nos entenda, né? Uhum. Mas tu chegou num processo de também começar a perceber assim, ok, eu, Ju, eu sei que o que eu gosto é isso, eu não vou mudar, eu tenho um pensamento e uma ideia de mundo que vai muito além do que a sociedade... Se a sociedade quer ir para a esquerda, eu vou sempre querer ir para a direita. Se a sociedade quer ir para a direita, eu vou querer para a esquerda. Mas aí é o ponto que tu falou. O meu marido não me conheceu com esse pensamento. O meu marido me conheceu porque quando eu estava querendo ser conquistada, eu também estava querendo me arrumar um pouco, querendo fazer aquilo. Eu era um trator quando ele me conheceu. Então, e aí o que eu acho bacana dessa... Posso falar como é que ele me conheceu? Pode. Fala pra nós como é que ele te conheceu. Tu estava toda desleixada e com pijama? Quando deu a enchente em 2008... A gente teve que mudar o nosso escritório de lugar, né, em Blumenau. Que teve vários deslizamentos e tal. Aquela 2008, né? Daí a gente foi... 2009 a gente mudou o escritório. Daí no final de 2009 ele começou a trabalhar numa empresa, porque era um lugar que tinham várias empresas compartilhadas. E daí eu trabalhava na contabilidade e ele numa empresa de informática. E daí todo dia eu via aquele rapaz engomadinho, bonito lá de roupa social, chegando pro trabalho... Cara, comecei a botar as becas social e esperar ele chegar. Eu sabia os horários dele, tinha os informantes. Daí, um dia, eu convidei ele pra sair. Aí, eu falei... Aí, depois que eu descobri quando deu certo da gente sair, né? Ele disse pra mim que tinha um rapaz que me conhecia já há mais tempo, porque a gente já tava um ano ali, né? Que ele disse, não, convida ela pra sair, porque ela é simpática com todo mundo. Eu quase me jogando. Mas aí, agora eu entendo que a personalidade dele... É uma personalidade mais fechada. Discreta, né? Discretíssimo. E quando ele me conheceu, porque eu brinquei que eu sou um trator,
Porque eu era aquela mulher que, apesar de estar no social e trabalhar em escritório, eu andava de moto. Então, durante 15 anos eu andei de moto. Super decidida, dona de si. E pra ele foi muito importante, porque daí ele tinha uma mulher forte perto dele. Só que daí, há uns 3 anos atrás, eu tava domesticada. Eu tava mansa, eu perguntava pra ele, tá, então eu vou pra direita ou vou pra esquerda? O que tu quer de mim? Cara, não era aquela pamonha ali. Não era com essa que ele se apaixonou. Ele se apaixonou por mim na essência. Então, agora que eu tô conectada comigo mesma, às vezes eu vejo que ele me olha assim com aquela cara de apaixonado lá do início. E é tão legal isso. Porque daí eu falei pra ele, tu não se apaixonou pela boazinha. Porque ele disse que tinha saudade daquela lá que dava umas, né, cacetadas de vez em quando e botava ele no lugar dele. Por quê? Porque ele não se apaixonou pela boazinha. Ele disse, tu tá muito tranquilinha. Ele não se apaixonou pela mulher que aceitava tudo. Ele se apaixonou pela mulher com opinião, né? Sim, que ajudava ele a tomar decisão, que impulsionava ele. Porque até parte da carreira profissional dele surgiu na época que a gente namorava. Ele teve uma oportunidade para ir para São Paulo. E daí ele veio me consultar, porque para ele questões de mudança são muito difíceis. A gente sabe hoje pelo comportamento dele, né? E daí eu disse para ele, olha, eu acho que tu tem que ir. Mesmo que por dentro eu tava assim, fica comigo, fica aqui. Aí eu falei, não, eu acho que tu tem que ir. Se não for legal, se não for bom pra ti profissionalmente, tu volta, tu tem família, tu tem tudo aqui, eu vou estar aqui. E na época a gente tava noivo, né? E daí a única certeza que eu tinha, eu não queria me mudar pra São Paulo, porque eu tinha meio que pavor de cidade grande, né? Hoje em dia já mudei muito sobre isso. Me mudaria, mas na época, por questões familiares, eu tinha um apego de tentar estar perto. E daí eu lembro que ele foi, ele começou as conexões e hoje em dia ele trabalha para uma empresa de fora. Então eu vejo assim ó, o quanto a gente pode transformar a vida das pessoas com conhecimento ou não, mas com conhecimento do inato muito mais, porque depois que eu soube que ele precisava ter grupos, eu comecei a incentivar ele de uma maneira muito mais assertiva. Então, hoje ele tem o grupo de kart, que antes ele não tinha. Ele voltou a fazer academia. Por quê? Porque como ele também estava com uma baixa estima, ele só queria ficar em casa. Sim, e eu conheci uma pessoa do Grupo Natural de Inteligência do Germano que se isolou em casa e, assim, sai de perto, tá? Ninguém aguenta. É muito difícil. Porque fica parecendo um quartel militar, a casa, com horário para tudo. Hora para ligar a televisão, desligar a televisão, hora... Porque falta aquele contato com mais pessoas. Então, pessoas do Grupo Natural de Inteligência do Germano que se isola dentro de casa é horrível, porque do mesmo jeito que houve um fora de eixo na tua vida, que depois tu se realinhou, para um continuador como ele, é como se estivesse fora de eixo, porque o continuador, ele é família. Ele é família, mas a família dele, mesmo que seja poucas, amigos, ele precisa nutrir um ou dois aqui, 3 ali, porque tem continuador que vai ter, é expansivo, vai ter 200, 300, tem continuador que faz parte da Oktoberfest de algum grupo ali e adora estar ali com 100, 150 pessoas, mas a gente não é igual. Mas se isolar para o continuador é ruim, tá? Aí que tá o ressignificar. Muito do isolamento dele foi causado por mim. Porque ele tinha o grupo de basquete, ele tinha o pessoal da rua que ele morou, que eles eram super... Tinha a galera do pôquer. E quando a gente foi namorando, que eu fui conquistando espaço, eu comecei a falar, não quero ir em tal evento, não quero que tu vá, não quero que não sei o quê. E uma coisa que a gente valoriza hoje, porque os dois gostam muito da liberdade, né? A questão de que nós somos indivíduos únicos. A gente tá numa jornada junto agora, como casal e como pais do Lorenzo. Mas eu preciso ter minha individualidade. Então tem um monte de gente que olha e julga o nosso estilo de casamento, mas assim, pra gente é super saudável, super dá certo. Porque se fosse diferente disso, cara, eu já tinha pulado fora, ele já tinha pulado fora. Porque daí a gente vai contra a nossa essência. Então eu tenho amigas que falam assim, mas teu dia tem 48 horas? Eu falo, por quê? Eu olho as tuas postagens, guria, eu tô cansada só de olhar. Num dia tá em 4, 5 coisas né? Sim, e esse final de semana foi um que eu tava super alinhada, assim, ó. Porque daí eu fui pedalar no sábado de manhã, no sábado à tarde eu fui no cinema, à noite eu saí de novo, no domingo de manhã acordei e tava de bobeira conversando com a minha prima, a minha parça, conversando no Instagram, daí... Ela mandou boa noite aqui. Ai, delícia. Ó, e a... Posso só rapidinho? Pode. E a Flávia, Ju, você é um exemplo lindo de viver, parabéns por nos ensinar tantas coisas maravilhosas, é verdade. Que linda. Eu tô tendo uma aula Obrigada. aqui de, assim... Enfim, eu vou deixar tu terminar, depois eu concluo, porque... Eu até me perdi agora.
Sou dessas, tu lembra, né, que eu tava? Tá demais, assim, tu tá sendo um exemplo de superação de qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer coisa que se a gente... falando de mim, pegando o teu exemplo, de ficar em casa se vitimizando, ou se ficar disso, daquilo. Lembrei que eu tava falando. Mais. Lembrei. Não, assim, ó, sabe? Eu tava no Instagram com a parça. Nossa, no domingo gratidão, de manhã, Ju, daí gratidão ela... mesmo. Imagina. Olha um exemplo, assim, eu tô Ela admirada. me mandou um vídeo de uma pessoa que corre, que faz trilha e adora correr, né? Eu não sou uma pessoa que corre. Então, Tá com o braço aí todo arranhado, acho né? que talvez... tô arranhada, mas depois eu conto essa história. Aqui o braço dela. Foi lá... Na trilha? Sim, trilha, né? daí eu e a Dani, que é minha parceira ali, né? Que é minha prima, e a gente se reconectou agora. Aí a nossa história é bem curiosa, porque a gente se afastou por ser muito comparada. Então, ela tem uns 13 anos, eu tinha uns 16, tudo era assim, porque a Ju tá estudando não sei o quê, porque a Dani tá fazendo não sei o quê. E a gente começou a sentir ranço uma da outra. E, cara, nós somos, tipo assim, super conectada. Parceiraça, uma complementa a outra de uma maneira muito legal. E daí, ano passado, quando eu comecei o pedal, uma semana antes ela começou a pedalar com um grupo. E daí ela pensou assim, eu vi que a Ju deu umas pedaladas sozinha, mas eu era mais fotogênica do que pedalando, né? Daí ela disse, vou convidar. E eu topei. E eu gostei. Porque daí, como eu tô em lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes, eu fiquei numa gula, assim, tipo, quero pedalar, vamos pedalar. E ela pelo movimento, porque ela é de um grupo ativo. E daí, ontem, de manhã, ela me mandou mensagem ali e tal. Daí ela disse, Ju, vamos dar um girinho de bicicleta? Daí eu disse, cara, não tava, a gente girou de bicicleta já no sábado, né? Aí eu pensei, meu corpo não vai aguentar. Eu falei, eu sou mais de ir no mato. Cara, a gente se embrenhou nos matos lá no Parque das Nascentes. Eles têm 3 trilhas, né? Daí tem uma trilha que é a mais difícil, que é 2 horas de caminhada. Pois, foi nessa mesmo que a gente foi. Aí foi lá que eu me lanhei, porque não vai acontecer com pessoas normais caminhando na trilha, só acontece comigo. Eu vi os obstáculos no caminho, eu quis limpar a trilha pro próximo que viesse, tá bem? Aí eu peguei aquelas folhas de coqueiro, e quando eu puxei para arremessar, ela se engatou num negócio, acho que era de ortiga com espinho, sei lá. O negócio veio, puxou assim, aí ficou tudo cheio de espinhozinho perfurado, sangrando. Aí a Dani já desesperada, né? Ju, se machucou, tá sangrando, tá doendo. Daí eu falei, não. Por quê? Porque eu tava tão no foco do prazer do momento, que é onde eu digo que eu sou resistente à dor. Cara, se tinha veneno na plantinha, não senti nada. Meu Deus. Eu sei. Lavei no rio lá no final, depois só arranquei o espinho na hora. Uhum. E daí, logo na sequência, porque a gente estava descendo na trilha, a gente chegou no lugar que tinha uma árvore caída no meio da trilha. Só que não dava para visualizar onde é que era a sequência da trilha. Daí é onde é curioso, assim, ao quanto o conhecimento do Inato, ele me trouxe uma percepção diferente até do que a gente pode gostar de atividade física, ou como a gente se comporta na frente de uma adversidade. Porque ali naquele momento que a gente achou que estava perdida, ela ficou desesperada, mas assim, um desesperado leve ainda, porque ela tentou se controlar, né? Acho que é porque eu tava botando nós pra cima. Daí ela disse, meu Deus, Ju, nós estamos perdidas, vamos voltar? E eu pensando, cara, já andei tanto. Voltar jamais. Eu não sei o que tem pra frente, eu quero ir pra frente. É novidade, né? Vamos ver o que tem ali. Aí eu dei uma margeada naquela árvore, daí eu consegui ver um pedacinho de trilha, mas tava duvidoso. Vou dizer que até eu achei nesse momento que a gente tava perdida. E daí a gente seguiu na trilha, daí a minha concepção de mato, né? Tô ouvindo a água. Se eu chegar onde tá o rio... Cara, eu vim de lá, né? Onde estava o rio. Eu vou margeando aqui o rio e em algum momento eu chego na porteira, onde tem que chegar para sair do parque. Eu pensando se nós estivéssemos perdidas realmente. Mas daí depois a gente ria muito no final da trilha por causa disso. Que a gente falou, olha como o comportamento, porque dela também tem conhecimento do Inato. O quanto o comportamento ele faz a gente, se travar ou impulsionar o outro num momento de adversidade. Porque ali, se tu tá com uma dupla que não te conhece e vice-versa, a gente poderia ter brigado no meio do mato, falado, olha a cilada que tu me meteu, vão voltar, e daí uma ia dizer vão voltar, e a outra não vão voltar, ia ter dado ruim. E não, nós na risada, vamos. Aí eu falei pra ela, eu não quero voltar, aqui é subida, aqui é descida, eu quero descer. Porque eu já tô cansada. Tô escutando água, vamos por aqui. A questão da intuição também. Porque daí hoje a nossa parceria é legal por causa disso. Que ela tem uma questão, às vezes, de ter aquela percepção do medo, o instinto um pouco maior. E eu não tenho a questão do medo.
Então, para eu me pôr em perigo, às vezes é mais fácil. E a gente se complementa muito nisso. Porque daí ela disse, às vezes eu vejo aqui que, né, eu dentro do meu grupo, eu não tô pensando de uma forma racional, ainda bem que eu tenho tu. Aí eu falo pra ela, ainda bem que eu tenho tu pra me dar um pé na bunda e me tirar de casa, às vezes, quando eu quero ficar lá na minha vida nerd. Então, o quanto é legal tu ter uma parceria de amizade, de relacionamento, que também tem o conhecimento. Porque daí a gente consegue falar sobre isso, movimentar nesse sentido, até questões de trabalho, a gente consegue ser muito mais assertiva hoje, até porque quem não chegou no Inato ainda, fica pensando, esse povo tá tendo essas conversas de doido. Uma das coisas que me marcou mais foi ter essa percepção, assim, de existem grupos racionais, emocionais e ativos, só que quando eu era criança, nunca ouvi falar do ativo, né? Fui ouvir agora no Inato. Então, como mulher, que daí a gente vem do patriarcado e tudo mais, era mais ou menos assim, os homens são racionais e as mulheres emocionais. Então, eu tomei pra mim de que eu tinha que ter comportamentos emocionais. Aí, quando eu cheguei no Inato, eu tava num nível de desconfiguração, porque eu tava tentando ser uma criatura. E assim, não só comportamento e escolhas erradas, mas isso dá um gasto de energia. Eu me sentia cansada. E o meu cansaço era justamente por quê? Porque eu ficava forçando situações onde eu tinha, sei lá, um ganho de 5% de nível de atividade e que eu poderia estar usando uma potência de 100%. Então, tu vê o quão é bom a gente se conhecer. E daí ali vai ter pessoas, por exemplo, que vão passar pelo Instituto de Evolução Humana e vão sentir assim, uma diferença muito grande no profissional. Vão ter vontade, às vezes, de mudar dentro da área de trabalho, porque vão perceber que tem aptidões maiores para outras coisas. Vão ter pessoas que vão melhorar relacionamento amoroso, relacionamento com os filhos. Então, eu acho que onde há pessoas, inúmeras chances de melhoria. E não digo nem porque tem muitos cursos que se vende assim, vem aqui que tu vai, né, mudar a sua vida. Não, a gente não muda ninguém. Ali a gente aprende o que já nasceu comigo, de habilidade e inabilidade, o que eu faço com isso? Por que eu funciono assim? Por que eu enxergo o mundo de tal forma? E daí a tua balança, ela começa a ficar diferenciada, assim. Eu comecei a ter paciência em momentos que antes, cara, eu era um dragão do nervosismo. Eu falava, não é possível. Aí eu vejo hoje, por exemplo, empresas que eu trabalhei, que eu sempre fui jogada em implantação de sistema. Porque eu gosto. Gosto dessa parte racional, sempre gostei dessa parte técnica. Mas eu ainda me achava emocional, né? Vamos pontuar ali o quanto eu não tinha uma visão certa de mim mesma. E daí, nessas implantações de sistema, eu descobri agora recente, eu acabei sendo a pessoa que fazia os melhores manuais, mas porque tem uma questão da minha personalidade. Eu não gosto de explicar 2, 3 vezes a mesma coisa. Então, para não precisar ficar repetindo esse conhecimento ou a explicação, eu criei manuais. Daí, quando eu ia treinar uma pessoa, eu explicava 1 vez, 2. Daí eu dizia, então, aqui a gente tem uma pasta com todos os prints de tela do que você precisa. Pra, não me pergunta mais, porque daí eu ia para um lado que eu não tinha paciência. Exatamente. Todo otimista tem um problema sério com então é fantástico, assim, ensinar e treinar mais de 2, 3 vezes e a pessoa não conseguir... Hoje, a minha forma de me posicionar, assim, provavelmente daqui a uns anos, ou daqui a alguns meses, se eu fosse vir aqui nesse podcast de novo, a minha vida profissional, ela tá se encaminhando para uma área, por exemplo, que eu não imaginava, que é a área comercial. Então, a parte de palestras, de dar curso, é uma área que me interessa, mas por quê? O meu perfil de pessoa, ele tem que estar ligado com a questão da comunicação. Então, agora que eu entendi isso, qual vai ser o ramo da pedagogia que eu vou seguir, ou se eu vou para outra área, não se sabe, é um mistério. Mas está muito voltada para essa questão da fala. Eu sinto necessidade de comunicar para as pessoas. Poxa, gente, eu mudei. Sabe aquela sensação de querer gritar pro mundo? Sim. Eu mudei, é possível mudar, você pode se conhecer. Mas uma coisa Vocês têm potencial. Uma coisa interessante nossa, assim, quando a gente tem esse racional expansivo, o extro, né, que é o racional para fora. Eu quero falar sobre isso. A gente pode perceber que nós buscamos uma necessidade de conhecimento. Então, esses fatores da tua lida na contabilidade, a pedagogia, a questão da literatura, pode ver o quanto isso te contribui numa comunicação clara ou numa diversidade de conseguir discutir vários assuntos. E para nós, pode ver o quanto isso é importante. A gente não vive sem isso. Mas uma coisa que eu confidenciei num dos cursos que a gente fez, né? Porque eu fiz algumas vezes o Ser Psico 1,
Porque até tem gente que pensa, eu vou lá para repetir. Nunca é repetido, que conforme tem outras pessoas lá, a gente aprende outras coisas, vem outros exemplos. E daí eu compartilhei com as pessoas, agora eu vou compartilhar com vocês, que quando eu comecei a namorar, eu gostava de fazer esses encontros marcado pelos outros, assim. Tipo, a Grace chega pra mim e fala assim, Ju, eu tenho um amigo pra te apresentar. Não perguntava nada dele, porque pra mim era o máximo, assim, uma novidade em pessoa, literalmente, né? E o único medo que eu tinha era de que a pessoa fosse me achar burra. Aí hoje eu percebo o que? Isso tá conectado totalmente com o fato de eu ser racional e eu tenho medo de abrir a boca e não ter o que comunicar. E parecer que não sei o que tô falando, ou parecer que não sou interessante, porque a minha vida inteira era isso que eu buscava e busco nas pessoas. Eu quero me conectar com pessoas que têm um conteúdo de alguma maneira. Ou vai ser um hobby que eu não conheço, vai ser uma área literária que eu não conheço, uma profissão diferente, um estilo de vida diferente. Então, né, partindo desse meio, qualquer pessoa para mim é interessante. Desde que não fique se lamentando, chorando na minha porta todo dia e repetindo a mesma coisa. E é sensacional. Sensacional. Tu descreveu exatamente um otimista e alguns racionais que não são otimistas, como eu, que vejo a minha vida inteira, desde os 10, 11 anos de idade, eu estava sempre preocupado em ter conhecimento para poder dividir informação, para poder discutir e entender o outro lado da pessoa também, assim. Eu me vejo muito parecido nisso, assim. E o que a gente aprende muito ali é justamente isso. Os racionais, tem uns que aprofundam muito mais e outros, né, um pouco menos. E uns que ficam meio perdidos, né? Tem essa busca. Sim, mas tem uns que ficam, às vezes, num limbo perdido. Não foi nem para a esquerda, nem para a direita. E, o quê? Não sei. E aí é ruim quando o racional tá assim, porque esse é o racional que vai ser levado pela maré. Ele vai ser dentro da sociedade, nós que somos racionais, nós temos a maior predisposição de adquirir conhecimento, né? É lógico que todo mundo tem racional em segundo ou em terceiro plano. Sim. Mas quando eu vejo algum racional que tem ele em primeiro plano e não se fez uso, por alguma questão da vida, não quis buscar, você vê que é uma pessoa que parece que falta alguma coisa nela, assim. Porque ela fica totalmente perdida, assim, fora de contexto, de eixo. E fica muito mais no automático, no mundo da lua, assim, de tipo, não sei. Tanto faz. Quando eu descobri, né, qual que era a minha personalidade, porque eu não me via nela, aí eu fiz uma retrospectiva, assim, né? Então eu me encontrei na minha personalidade muito mais nos meus relacionamentos amorosos e nas minhas válvulas de escape na época da contabilidade. Que daí eu fui voluntária, brigadista de emergência, me tornei líder da brigada de emergência, porque era uma forma de eu não ficar sentada na minha mesa com o computador. Então, tinha treinamentos, eu tinha que checar, né, saída de emergência, fazer treinamento com as pessoas. Então, eu hoje percebo, assim, a quantidade de coisas que eu fiz por ter curiosidade e porque eu queria sair desse momento que era chato ali na contabilidade, como foram as minhas relações. E daí, eu me reapresentei para minha família. Teve um dia que eu sentei pra tomar um café, daí eu falei, então, sabe essa pessoa que vocês estão acostumados? Essa pessoa não existe, isso aqui foi criado. Eu falei, então, eu sou assim, assado, não sei o quê, e fui dando exemplos. Daí eu lembro que, meu pai riu, tá tudo certo, daí a minha mãe recalculou rota, agora eu recalculei rota, porque daí eu descobri a personalidade dela, eu vi o quanto a gente se perdeu de conexão no caminho, né? E daí o meu irmão foi sensacional. Ele é um grupo racional, ele ainda não estudou, mas a gente sabe quem ele é. Daí ele olhou pra mim e ele assim, claro, né, Ju, que tu é um racional. Daí eu falei, tá, claro, por causa de quê? Daí ele disse, porque desde que tu era nova, tu fazia planilha no Excel de gastos, tu era controlada, tu gostava de ler, de pesquisar, tu sempre teve um raciocínio de argumentar. Aí eu falei, gente, o quanto eu não me enxergava, mas o meu irmão ali do meu lado me enxergando. Daí quantas vezes que a gente faz isso com as pessoas? A gente tá tão cego no Matrix que a gente não enxerga quem tá no nosso convívio. Por quê? Porque a gente criou um padrão, enfiou ela numa caixa e por uma situação X ou Y, um momento que tu teve de encontro, ou às vezes o que contaram pra gente sobre essa pessoa. Então até tive esse momento, por exemplo, com meu pai biológico. Eu tinha uma visão dele do que me contaram sobre ele. E eu nunca construí de fato um relacionamento com ele para descobrir eu sozinha como filha quem seria meu pai biológico. Então, a gente teve essa reconstrução depois, que foi, né, muito bonita. Mas a gente teve um tempo curto, né? Porque agora ele faleceu. Mas, para mim,
o momento que eu tive com ele, não me importa se foi, tipo, 6 meses, se foi 2 encontros, se foi... Foi tão intenso e foi tão especial a gente se reapresentar e se reconectar, que já valeu todo esse conhecimento só ali. De eu ter parado de ficar me vitimizando que meu pai não vinha me ver. Por quê? Porque daí eu passei a entender o quão difícil era pra ele, porque daí eu tenho um padrasto, que eu chamo de pai. Então, a identificação é o pai e o pai biológico, né? Porque padrasto, pra mim, é uma palavra que não funciona direito. E daí eu fiquei pensando o quão difícil era pro meu pai biológico sair do sítio, vir aqui visitar os filhos, encontrar um outro homem com a pessoa que foi o amor da vida dele, que não deu certo. Então, tipo, olha a quantidade de coisas que ele teria que confrontar. E mais daí o machismo estrutural da criação e etc. E daí eu sou muito grata, assim, ó, por ter passado por todas essas turmas, o contato com as pessoas que eu fiz e com as que eu ainda vou fazer. Mas uma de análise, crescimento como pessoa. Uma análise madura dessa, pode ter certeza que é do enriquecimento da busca literária e de conhecimento, tá? Não é todo mundo... Ou você estuda psicologia ou alguma coisa comportamental para chegar nessa conclusão, né? Aí, ou você vai depender da sorte da vida, como o JF fala, ou você vai buscar esse conhecimento. E no teu caso, tu buscou. Porque você conseguir racionalizar dessa forma, não é todo mundo que consegue fazer. É que eu acho que eu tô buscando, né? Eu acho que quando a gente fala de comportamento, ele nunca vai ser uma coisa fechada e acabada. Senão a gente fica discutindo e a gente esquece gerações, aprendizado. Tem certas coisas que você vai conversar com uma pessoa de 60, 70 anos hoje e as pessoas esquecem esse detalhe. Mas olha a constituição, a composição de conhecimento e educação que essa pessoa teve lá nos anos 60 e 70, que vieram de pessoas que nasceram nos anos de 1910 ou um pouquinho antes, final do século XIX. Sim. Então as pessoas esquecem isso, que as pessoas que têm 70 anos de idade hoje ou mais, a educação que elas tiveram foram de pessoas que nasceram no início do século XX ou no final do século XIX. Então, assim, partindo desse pressuposto, qualquer discussão tem que ser levado em consideração esses detalhes, que é o que você fez com seu pai. Sim, porque culturalmente mudou muita coisa. Porque vai ter gente que ainda vai debater e vai questionar isso. Ah, mas ele poderia, filho é filho e tal. Não, mas qual é o grupo de comportamento dele? Qual é a educação que ele teve? O tipo de vivência dessa questão. Imagina o quanto essa questão patriarcal, machista, tá dentro dele, principalmente por viver mais isolado no interior. Gente, né, ainda. Imagina numa pessoa como essa, né? Então é muito legal, só pontuando isso. A conversa tá muito boa, a gente pode ir mais, não tem problema. Só que mas o nosso tempo já tá falar igual aquela musiquinha. Acabou. A gente pode já iniciar a pergunta, quer fazer a perguntinha final para... Ai, meu Deus, não me avisaram que ia ter checkmate. Tem uma pergunta. Ai, me perdi aqui agora. Tava aqui pensando no horário que o Adriano acho que tá querendo que a gente já Ele tá fazendo tchau pra gente, ele fez assim, cancela, eu não vi. Se você indicaria o Inato e enfim, o que te fez essa mudança, claro que você já explicou, né? Não é nem essa pergunta que eu queria fazer, eu tava aqui tentando... fazer uma pergunta para ti, mas eu acabei me perdendo aqui pelo horário e pelo tempo. Mas com certeza tu já indicou o Inato, né? Já. Com certeza tu vai indicar. Eu, na verdade, comecei bem quietinha, assim, ó, pegando os familiares. Sim. Falei, como a gente veio de uma família que, né, tem um relacionamento difícil, então eu tenho primas que frequentaram, eu tenho uma tia que foi, eu tenho a minha mãe que foi, tem mais uma tia que é aí. E o quanto isso fez diferença. Que até um depoimento da minha tia, que é a mãe da Dani, ela disse, Ju, o quanto a Dani mudou depois que vocês começaram a se relacionar e depois que ela começou a fazer curso contigo. Por quê? Porque a gente começa a ter um entendimento, então às vezes assim, aquela raiva, aquela vontade de responder, não diz sobre o comportamento do outro, diz sobre a gente. Então eu percebi que eu tomava muita coisa pra mim e eu vivia... olhando pra mim e dizendo assim, cara, o que foi que eu fiz? Até tinha uma frase que eu escutava muito, era... Tá, tu fez o que pra pessoa te tratar assim? E eu sempre me sentia culpada. Falava, cara, mas não é possível. Então, pra mim, eu indico, eu vivo, eu respiro Inato, porque eu acho que até quando a gente falou da questão literária, vão ter pessoas que vão encontrar literaturas, né, do JF, mas nada substitui o contexto de tu ter essa imersão e participar lá dos treinamentos, porque não é um curso pronto. Então, assim, pra mim foi fantástico isso, porque eu acho que quando tu vem
com uma coisa mecânica já é uma coisa que eu não teria ficado. Porque eu gosto de coisa dinâmica. Então, eu acho que se a pessoa tem dificuldade em qualquer ramo que seja, porque em algum lugar a gente vai ser pego com relacionamentos que não estão engrenando muito bem. Ninguém, hoje, que eu conversei, vai dizer assim, não, minha vida tá plena, me relaciono topzera com todo mundo. Não, a gente vai ter ou na família, no clã familiar, ou com pai e com mãe. Então, a minha história começou que com meu pai e com a minha mãe era bugado. Daí já tinha, né, o pai biológico junto. Tem o irmão. Então, assim, são comportamentos bem diferentes. Eu e meu irmão tem momentos que a gente conversa muito, tem momentos que a gente fica meses sem se falar, parece que eu não tenho irmão. Então, essas estranhezas fizeram eu chegar onde eu tô. Porque eu tinha sempre uma inquietação do tipo, onde é que eu tô errando? Qual é o comportamento? Qual que é o gatilho? O que tem? Então, talvez eu tenha estudado muitos comportamentos que têm a ver com a psicologia, né? Eu tô recebendo essa maturidade cada vez mais, porque eu também me coloquei em espaços que pudesse ter isso. Também isso, né? Porque daí, lá no início, o JF falou pra mim, quando eu andava praticamente de burca, né? Que andava com as roupas estranhas lá me escondendo. Ele disse, tu vai começar a entender mais o comportamento das outras pessoas, que como eu tenho emocional em último plano, meu medo era esse, né? Ficar na frieza do racional ou atropelar as pessoas com meu excesso de atividade. Mas ele disse, tu vai passar a entender mais as outras pessoas quando tu se colocar em momentos de interação. Então, foi onde, tipo, várias vezes, eu dei uma baixada de bola. A minha equipe do pedal, por exemplo, a gente tem um grupo ali, já teve outro, mas agora a gente tem um menor, né? Ali são comportamentos. A gente consegue se visualizar no momento de estresse, porque rola estresse no esporte. Eu percebo agora, quando eu faço aula de luta, teve até um homem que eu conheci na sexta-feira, que a gente foi colocado para lutar, e ele é de um grupo emocional. Os neurônios espelhos dele eram tão grandes que na hora que eu ia fazer um movimento, às vezes ele espelhava o meu movimento. E daí ele disse pra mim, desculpa, é porque eu tô aqui te espelhando. Daí eu falei algumas características que são de grupos emocionais. E daí ele disse, como é que tu sabe? Falei, vem lá conhecer o Inato. Daí foi onde eu conversei um pouco de Inato. E ele trabalha com treinamento mais na linha da inteligência emocional. Então, por exemplo, vai pegar muitas pessoas ali, mas não é pra todo mundo. Então, isso pra mim fez muito sentido. Porque o Inato, ele me trouxe uma percepção macro de tanta coisa, de energia, de saúde, né? Porque tem identidade energética. Então, assim, não a energia num sentido místico. A energia que a gente emana mesmo, né? De paz e amor, de vamos movimentar esse negócio, vamos fazer. Nesse sentido. Então, pra mim, se a pessoa vai lá com vontade de aprender, não tem como não ficar melhor depois. Claro que é um policiamento, é um treino, né? É bom ter pessoas que fizeram Inato ou faz umas amizades lá para ter umas conversas diferenciadas e para se fortalecer também nesse conhecimento. Porque senão volta sem informação, a pessoa vai esquecer. Porque se for imaginar, eu fiquei, né? Tenho 36 anos agora. 34 anos foi quando eu entrei no Inato. Cara, são 34 anos de manias. E mais com a vivência com os pais, que às vezes tem 60, 70 anos... Aí mais a carga que vem deles. Então, a pessoa tem que ter força de vontade de se melhorar. E de querer fazer diferença, e de querer se encontrar dentro do que é a sua verdade natural. Então, eu super indico. Se quiserem conversar comigo em off também, adoro uma conversinha. Estou aberta para isso. Né? Empresarial, pessoal, que eu acho que é uma coisa que me motiva muito. Que tem uma frase do JF que, para mim, eu incorporei lá no início... Se o meu comportamento influenciar positivamente uma pessoa, já valeu o que eu estou fazendo. E para mim é isso. Se tem influenciado uma pessoa que assistiu ou tem impactado em vocês de alguma maneira, já valeu a minha vinda para cá. Nossa, Ju, tu ganhou... Você era 1000, agora milhões de... Assim, ó... Pra mim, hoje, tu me deu uma lição de moral, vamos dizer assim, de entendimento de mim mesma, assim. Foi, desculpa, tá, né? Mas, assim, foi pra mim, realmente me perceber, assim. Nossa, é muito... Que bom. Foi gratificante, assim. Opa, vamos agora, sabe? Que bom. Isso, e vamos, e cuidar, e estudar, e trabalhar, e fazer o melhor, não ficar só nesse agradinho, nesse, porque tem que ser, que tem que, sabe? Nossa, foi assim, foi excepcional, que felicidade. assim. Que bom. Obrigada. De nada. Obrigada mesmo, obrigada.
E eu acho que a gente vai ter que já Vamos encerrar, porque já extrapolamos o nosso... Oi? Alguma pergunta? Não, tá bem tranquilo, tava só escutando. Tava vendo bom. aqui as mensagens aqui. Agradecer, né, a tua presença aqui, a tua vinda. Dar uma boa noite a todos. A quem for assistir depois também, né? Agradecer a audiência de quem ficou ao vivo aí com a gente, né? E eu acho que é um aprendizado. Acho que foi... Tu vê que a gente nem se ligou nisso, porque nós estamos no Outubro Rosa, né? Do câncer, né? E essa tua espontaneidade e esse teu otimismo de falar... A gente sabe que lá conhecendo o Inato como um conhecimento, como ferramenta, que é natural dos otimistas. Realmente a gente tem outras pessoas perto da gente que passou por esse problema de câncer também, né? E é do teu grupo natural de inteligência. E saber que existe 2 caminhos ali pro otimista, né? Se ele se conecta ali na vitimização e ele não tá bem com ele mesmo, a possibilidade dele tirar a própria vida dele ou dele não querer mais viver acontece. É raro, mas acontece. Mas, no geral, na grande maioria, vocês sempre vão ser aquelas pessoas que até quando estão falando de tragédias ou de problemas, vocês vão sempre trazer de uma maneira alegre, que as pessoas até se espantam. Poxa, mas tá falando de uma coisa ruim, mas dessa maneira? E isso é muito bom. Isso contagia demais. A gente conhece alguns palestrantes aí, mundo afora, ou que não tem ou não tem perna, não tem braço. Sim. Você vê certinho o grupo natural de inteligência dessas pessoas, o otimista colocando frases e falando ali, não, mas peraí, eu não tenho as minhas pernas e tal, mas olha o que eu faço, e olha o que... Tu vê certinho ali a pessoa se descrevendo ali como otimista, né? E eu acho que foi muito bacana a nossa conversa hoje. Tu vê que eu não fiz questão nenhuma, a gente não fez questão nenhuma, eu e a Grace, de chegar logo ali naquele ponto ali, porque a gente sabe que para ti é tranquilo, a gente ia chegar nessa parte e a gente tinha que falar isso, porque mostrar uma visão de um racional, de uma pessoa ativa, emocional, que consegue ver o lado bom da vida. Sim. Porque para vocês ficar martelando problema, dor... angústia, vitimização, nossa, é terrível, né? É melhor deixar de viver, não é? E até quando eu era adolescente, teve uma fase que eu pensei muito em suicídio. E daí era bem curioso, assim, porque quando eu interagia com alguém, e eu percebia, cara, dava um up na vida da pessoa, daí eu voltava feliz. Aí quando eu tava sem propósito, sem conexões, aí me dava essas bad, que eu ficava mal, ia lá pro fundinho do poço, pensava, cara, era melhor nem viver. Mas teve muitos momentos fortes. Deixando claro para as pessoas que isso tá ligado, quando tu conheceu o JF, o Inato, tu conseguiu perceber, ele conseguiu te ajudar a perceber que estava ligado a tu tá fora de eixo, né? Sim. Por uma programação Sim. familiar, você começou a crer que você era o problema, ou que você que estava errada. Ah, se tudo isso está acontecendo, então ser como eu estou sendo, ou ser do jeito que eu vejo a vida é errado. E aí tu começou a se desconfigurar, né? Só para deixar claro para as pessoas que foi esse processo que tu passou por muitos anos da tua vida, né? E assim totalmente como fora de eixo. A questão da cura, não só de doença, mas mental, nunca vai ser uma coisa só. Então são as conexões que eu tenho, são os livros que eu li, são os abraços que eu dei, que eu ganhei, todo esse dia a dia que faz a pessoa que eu sou hoje. Então, quando me perguntam assim, ai, meu, que massa, tu se curou, tu é guerreira. Me curei pela ajuda da medicina, mas assim, só a medicina não é o suficiente. Se a pessoa não tá bem do pensamento, do comportamento, porque a gente se sabota quando chega em casa. Lá no off, quando ninguém tá vendo, é quando a pessoa tá lá usando alguma coisa que faz mal pro próprio físico. E pro mental. Porque isso aí é uma toxicidade mental para te chegar, né, pensar no ponto de desistir. Exatamente. E daí ali que eu fui atrás de inteligência emocional, num geral, de me conhecer. E que não tá errado. O ruim é quando fica fechando o conceito. E como é que você explica daí os que são diferentes, né? Sim. Dos 12 grupos naturais de inteligência, o otimista, ele tá naqueles que vai divergir desses conceitos que são muito presos. Por exemplo, assim, eu também sou racional como você, mas eu sou de um grupo natural de inteligência que, se participar de algo focado só na inteligência emocional, eu vou me ver.
Porque que espelha. eu vou estar me buscando eu sou um racional que eu vou estar buscando entender o meu emocional e eu vou ver ali que tem várias coisas que, é isso que eu preciso. Mas quando eu vou colocar em prática no dia a dia, eu vou lá, faço curso, tal, saí super motivado, maravilha. Na hora de aplicar no meu dia a dia... 3 dias depois. 3 dias depois eu já entrei, porque... Chegou em casa, acabou, emocionado. Exato, porque a informação não está errada, ela só está incompleta. Então, só está tentando aplicar para a pessoa. Isso. Algo, né, que é para outro grupo de pessoas. Que é para outro grupo de pessoas. Então, por isso que até assim, dentro de toda essa linha que a gente conversou, o inato, ele não vem tirar nenhum outro conhecimento. Muito pelo contrário, porque tem até pessoas que conversaram comigo, eu já estudei PNL, já estudei algumas outras vertentes, também no ciclo de energias, mas assim, eu acho que durante todo o processo da humanidade, eles fragmentaram tanta coisa... que o inato, ele traz uma clareza que tu não precisa abandonar nada do que tu estudou. Tu vai agregar, tu vai ter uma visão diferenciada e aplicar no lugar certo. Sim. É muito simples, porque a maior parte das pessoas que não investe no inato, que não vem para esse conhecimento, é porque não tem noção da magnitude que é e que tu não vai estar abandonando nada. Ninguém vai te dizer, tu vai para direita ou vai para esquerda, tu é isso ou tu é aquilo. Não, a gente comprova. Então, eu lá, quando tinha os exemplos, eu comecei, cara, olha ali, eu acho que eu tô ali. Não, eu tô aqui. A gente vai se percebendo. E lá no final, a gente fala, não, eu sou o fulaninho de tal, eu sou essa personalidade. Então, ninguém impõe. Porque o receio das pessoas é justamente isso. Vou chegar lá, vai falar pra mim que eu sou, sei lá, emocional. Não quero ser isso. Que eu sou ativo, não quero ser isso. A minha mãe foi super engraçado. Porque daí eu tinha dentro de mim, não tinha comentado com ela, qual era o grupo que eu achava que era o dela. E quando ela se identificou realmente do grupo dela, ela olhava pra mim assim, tão feliz e tão agradecida. Falei, pra mim foi um momento sensacional. Essa turma de agora tá sendo a mais marcante. Porque daí a pessoa que eu mais tinha, perrengue chique, é a pessoa que eu vou conseguir ressignificar agora e olhar pra ela como ela realmente é. E perceber a quantidade de coisas que eu faço, que é meu comportamento natural, e que eu deixo ela sem jeito. E que eu tomo, tipo assim, o espaço que seria dela. Então, trazer de volta esse olhar e esse espaço para ela, como mãe. Porque durante muito tempo eu falei, gente, eu só sabia a mãe que eu não queria ser. Mas também não fui uma filha fácil. Fui uma filha bem otimista, bem doida, bem quebrando regras. Bem imperativa. Bem, tudo isso aí. Só que agora eu tenho essa visão. Então, o inato, ele, soma muito. Eu sou muito grata por ter vindo aqui, ter conversado com vocês, pelos recadinhos, que vocês leram, que a gente recebeu, por quem ficou até agora no final. Então foi uma segunda-feira, segundou, com muita conversa e muita criatividade, muito bom. Obrigada, tá? De nada. Obrigada a nós, David, que... Eu também vou me despedindo, boa noite para vocês. Pode falar, Grace. Só queria dizer aqui que a Dani, a sua prima, obrigada por tanto, e a Eunice também mandou coraçãozinho e bate palminha. Ai, que legal. Obrigada também, um beijo a todos vocês, meninos e meninas, e boa noite. Boa noite.